Então tá, pessoal. Primeiramente, boa noite. Me chamo Vinícius Ramos, né? Vamos fazer uma palestra aqui sobre sobrevivencialismo, né? A gente vai entender o que é essa palavra tão grande aí, né? Mas antes eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Expor no sábado à noite, é isso aqui. A galera tem família, tudo pra mim assistir aqui, né? É um tema que acredito que alguns de vocês não conhecem, né? E pretendo trabalhar da melhor maneira possível aqui, né? Não sou o dono da verdade em nada, né? A qualquer momento vocês podem me perguntar. Eu não, pelo menos pra mim, não precisa esperar até o final da palestra, tá? Podem me perguntar se eu espero terminar o meu raciocínio. Fica tranquilo. Então tá, galera. Eu sou formado em física, né? Sou formado também em administração de empresas e manutenção automotiva, né? E eu pratico sobrevivencialismo, acredito que desde 2012, mais ou menos. Já estudo ele desde a época do Orkut. Tinha bastante grupos sobrevivencialistas, grupos de acampamento, né? E a gente tava trocando bastante ideia do que fazer em algumas situações. A maior parte do conteúdo na época ele era em inglês. E a gente traduzia, porque não era como é hoje a internet, assim, né? Vocês lembram da internet de 2012, 2010, mais ou menos ali? Era bem legal, assim, e isso profissionalizou do tipo assim, as pessoas começaram a levar mais a sério, né? Eu era um jovem adulto na época, e hoje eu já sou adulto e continuo com o mesmo pensamento sobrevivencialista, né? E a gente vai entender o que é isso. Eu queria que vocês assistissem agora um vídeo que vai fazer um aparato grande, é um vídeo de alguns influenciadores da internet, né? Que trabalham com isso já há mais tempo, porque ele serve como um grande resumão, assim, de introdução, e aí a gente vai destrinchar algumas partes assim que eu acredito que sejam mais importantes para que todos tenham uma noção. É uma palestra realmente introdutória, a gente pode especializar bem nisso, porque como eu sou o cara que gosta de estudar, eu estudei bastante isso, assim, né? Li muito fórum americano e lá nos Estados Unidos essa cultura prepper é levado muito a sério, né? Devido até aos aspectos sociais, históricos que eles têm lá nos Estados Unidos, né? Então tá, pessoal, vou botar aqui o vídeo. Esse vídeo, na época, pessoal, ele foi bem polêmico, porque ele tem um viés bem grande que dá pra perceber. Imagino que tu tenha percebido, que tu conhece a galera ali, né? Mas ele dá pra gente ter uma noção, assim, de maneira geral, que o sobrevivencialismo ele tá ligado a algumas áreas e não é nada de alguém super-herói, alguém muito foda. Vocês veem, são pessoas comuns fazendo coisas comuns. Eu esqueci de falar também, né? Eu sou atirador esportivo, né? Já dei uma palestra de instrução de tiro, também dou instrução de armamento e tiro, né? E também caço, pesco, faço basicamente tudo que tá ali. Eu acredito que tudo ali faz parte do perfil de quem adere a essa filosofia de vida, né? Vamos lá. Mas o que é? Galera, ali, ó, o sobrevivencialismo é um movimento de filosofia de vida que se baseia na preparação para situações de emergência, crise, colapsos sociais, econômicos ou ambientais. As pessoas que seguem esse estilo de vida são chamadas de sobrevivencialistas ou preparadores. Porém, a gente tem uma grande diferença aqui, ó. O sobrevivencialista é aquela pessoa que ela vai ter um lugar, né, que ele tende a buscar uma certa autossuficiência, beleza? Que ele não depende só de recursos tocados, aonde tudo que ele precisa, como por exemplo aqui, ó, tá numa horta, tá aqui atrás com animais, tem uma fonte de água. Já o preparador, ele tá ligado mais à parte de estocagem. Geralmente é a galera que mora mais em ambiente urbano, que tá aqui, ó, por exemplo, uma garrafa de arroz dessa, né, na garrafa PET, ela pode ser guardada por até 20 anos se ela for acondicionada de maneira correta, pessoal. Também tem outras maneiras de acondicionar, com máquina a vácuo e etc. Essa é a principal diferença, certo? Por que ser um sobrevivencialista, pessoal? Certo? Vamos lá, ser um sobrevivencialista é uma escolha que pode ter diferentes motivações, mas geralmente gira em torno de autoproteção, liberdade e responsabilidade pessoal. A seguir estão algumas razões comuns pelas quais as pessoas aderem. Vamos lá, galera. Autoproteção. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que tem diferenças sociais, que levam as pessoas a cometerem diversos crimes, né? Independente da motivação, você precisa se defender, certo? E eu acredito que por estarmos aqui no núcleo de economia austríaca, vocês vão conseguir me entender que eu digo, a gente não pode terceirizar isso pro Estado. Quando a gente terceiriza a nossa segurança, a segurança da nossa família pro Estado, a gente está terceirizando a coisa que é mais importante pra gente, talvez pra instituição que seja mais incompetente. Então agora, eu sou pai de uma menina que vai fazer 1 ano agora, e
desde que ela nasceu, eu me sinto com uma responsabilidade extrema para com a minha família. Tanto da parte de necessidade financeira, mas principalmente da proteção, tá, Léo? Sabe, eu acho que é um instinto de pai mesmo quando as suas crias nascem, né, que a gente tenha a criar realmente. Aqui, a liberdade, né, a gente está passando por alguns momentos turbulentos, onde a gente tem cada vez mais restrições à liberdade, né, sob diversos discursos, e eu acredito que a liberdade é algo que a gente não pode abrir mão. Eu sei que a liberdade é algo extremamente relativo, mas eu vou mais nessa linha do Hofbauer, né, de liberdade mesmo, e a responsabilidade pessoal, que tem a ver com tudo isso que eu falei, galera, certo? Que principalmente com você está, querendo ou não, você precisa ter a responsabilidade para com os membros da sua família. E se der uma pandemia agora, ao invés de ser 0,89% a 1% de morte, e se por 30%? E aí? Quem hoje tem um mês de rancho em casa? No tempo dos meus pais, era comum, né? Meus pais são boomers, né? Eu sou temporão, eu sou de 1990. Meus pais são boomers. E o que acontece, pessoal? Como eles eram mais antigos, eu sou daquela época de fazer rancho, de comprar grandes quantidades de comida. Aqui em Santa Catarina ainda é um pouco comum isso, por causa que a gente tem essas grandes redes de atacadistas, certo? Que promovem esse tipo ainda de compra. Mas eu conheço, tem amigos meus que moram em São Paulo que, se tiver que ficar em casa, não tem comida para 2 dias, se o iFood não funcionar. Eu acho que durante a pandemia a gente viveu bastante disso, sabe? Quando começou a pandemia, pessoal, eu tinha quase 700 litros de água em casa, mais ou menos. E naquela sexta-feira, eu cheguei em casa, eu enchi tudo que eu tinha de água, que eu não sabia o que ia acontecer, certo? Então eu morava em um apartamento na época, eu tinha bastante comida e combustível estocado. Como aquilo era uma situação real, algo que eu sempre planejei, eu cheguei em casa, o que eu fui fazer? Eu fui jogar videogame, porque tudo já estava garantido do ponto de vista do que eu poderia fazer. Enquanto eu via a galera, sabe, daquelas notícias se matando no mercado, comprando papel higiênico e pra caramba, sabe? Chegava a ser engraçado, assim, a galera desesperada, cheia de teoria da conspiração, reptiliano da terra plana, sei lá. Eu fiquei jogando videogame enquanto a galera ficou correndo atrás de coisas básicas, desde um Tylenol até um miojo pra conseguir comer, certo? Vamos lá. A gente teve alguns episódios, né, que a segurança e a preparação se demonstraram fundamentais. Estar preparado para emergências, apagões, desastres naturais, pandemias, crises financeiras. A gente teve agora esse mega apagão aqui na Península Ibérica, que pegou parte da França, a Bélgica, até um pouco ali, se eu não me engano, da Holanda, né? Eu tenho alguns parentes que moram na Europa, alguns amigos, que, assim, quando eu falei com eles sobre sobrevivencialismo pela primeira vez, meio que riram. Ah, tá, isso é apocalipse no mundo, coisa de zumbi. Mas o engraçado assim, ó, quando apagaram-se as luzes, 3 mandaram mensagens pra mim na hora. O que eu faço? E eu falei, agora, sente chora, agora é tarde. Porque eu estou há anos trabalhando sobre isso com vocês, né? Então o que acontece? Talvez quando a gente fale sobre o sobrevivencialismo, na cabeça de quem realmente é muito leigo do assunto, pense direto num fim do mundo, num apocalipse, onde vai pegar o planeta inteiro e vai deixar a gente, sei lá, tipo aquele livro de Eli, sabe? Esses filmes, assim. Sendo que, por exemplo, isso aqui foi uma situação real, gente. Durou pouco tempo. Acho que durou 8, 10 horas. E já foi suficiente para fazer um caos na Europa. Carro elétrico, não compre, é uma bosta. Mas carro elétrico não funcionou, certo? O transporte público não funcionou. As comunicações, como as redes caíram, 5G ficou superlotado, você não tinha como se comunicar. E aí? Como que tu vai se comunicar, de repente, com os seus pais, com o seu cônjuge, com os seus filhos, quando a comunicação cair? Tem métodos alternativos, eu não vou trabalhar sobre eles aqui, certo? Mas tem métodos alternativos de comunicação que não dependem da eletricidade direta da concessionária ou não precisam de grandes quantidades de eletricidade para funcionar, certo? Vocês lembram do Amapá, em 2020? O que aconteceu? Ficou 22 ou 24 dias sem luz elétrica. Eu ouvi um podcast do Sociedade Primitiva, do Hernani Carreira, não sei se vocês conhecem, gosto bastante, né? Que era uma entrevista com um menino que viveu lá. E assim, gente, deu morte, deu tudo. E o pior é que assim, ó, quando morriam na rua, a polícia não ia juntar o corpo. Porque a polícia não tinha mais gasolina. Porque para tirar a gasolina da bomba, precisa de energia elétrica. As pessoas não tinham água, né? E o que aconteceu? Primeira noite,
Carnavalzão, né? Estamos no Brasa, né? Não tem energia elétrica, amanhã ninguém trabalha, então o que a gente vai fazer? Festa. Festa, churrasco, sei lá. Segunda noite. Tá, ainda vai. Terceira noite, na quarta já deu morte. Sabe? Então as coisas, elas escalam muito rápido, né? A gente tá 9 refeições de uma anarquia, né? Todo mundo tá garantido, né? Até a gente ficar literalmente desesperado em 9 refeições. Mais ou menos 3 dias. Falando anarquia num ponto de vista ruim, né? A gente já sabe, essa frase ela é mais antiga nesse ponto de vista. Ontem eu fiquei 40 minutos sem luz e já tava contando até chegar nesse ponto aí, do pessoal começar a ser esfaqueado. 40 minutos ainda não acho eu que não dá tempo, né? Mas tem gente tão ligada, eu acho que hoje, ao mundo moderno, que se falta luz, o cara quase que entra em depressão. Eu vou falar aqui, ó, da crise da segurança pública do Espírito Santo. Quem lembra disso aqui? Foi lá em 2017, né? A maioria de vocês são bem jovens, talvez vocês não lembrem, né? 2017. Meu Deus, já faz bastante tempo. Né? O que aconteceu? As mulheres, né, dos policiais, elas ficaram na beira do quartel e pediram eles saírem. Eles fizeram uma greve, né? E virou um caos. O engraçado foi o seguinte, no primeiro dia já teve saques. Mas tu pensa, foi só vagabundagem, foi só sei lá, facções e banho. Não, cara, assim, ó, várias filmagens. Parava um carro, tinha uma família, o pai da família entrava, via que a loja estava sendo saqueada e pegava uma televisão junto. Então, para ver como uma situação dessa, ela entra na cabeça das pessoas, do ponto de vista que talvez uma situação normal, essa pessoa jamais faria isso, né? Então isso é muito relativo. Então imagina numa situação dessa, quem lembra disso aqui? Eu lembro que na época eu acompanhei com bastante afinco, assim, né? Eu jogava um jogo online, né? E na minha guild tinha um cara lá do Espírito Santo. E é engraçado que ele ficava falando as coisas. E teve um vídeo, se eu não me engano, foi do Batata, do Guia do Sobrevivente, numa das lives, que ele fez uma live justamente sobre isso. Que num prédio de luxo lá, de Vitória, se eu não me engano, foi negociado um papel higiênico. Chuta quantos reais vocês acham que foi negociado um rolo de papel higiênico? R$ 400. Um rolo. Porque a pessoa não tinha. A pessoa não tinha rolos de papel higiênico na casa dela. Então, assim, ó, o cara que tem deu o preço. Ou tu paga ou tu fica sem. Entende? Ah, mas beleza, podemos teorizar, podemos relativizar, mas a questão é, o cara que tem como proteger. Ou tu paga ou tu fica assim. Ou se tu ficar fazendo textão e discurso, você vai fechar a porta, tu vai limpar a bunda como? Certo? Aqui, ó. Isso aqui foi uma das coisas que mais me chocou lá em São Paulo. Eu peguei uma notícia que é mais antiga, mas teve umas mais recentes. Que lá em São Paulo teve diversas tempestades de vento lá no final do ano passado, que deixou às vezes a cidade 5 dias sem luz. Vocês sabiam? Ficou 5 dias sem luz. E tinha uma menina que dependia da rede elétrica como respirador. Na realidade, a minha avó, antes de falecer, também dependia do respirador, né? Só que ela ficou no hospital. E isso foi a primeira coisa que eu fiz quando ela ficou. Perguntei, o hospital tem gerador? Foi lá no Regional de São José. Sabe o que a enfermeira falou? Sim, mas a gente não sabe se tá funcionando. Olha só. E aqui, imagina você, pai, ter uma filha que depende da energia elétrica, a vida dela depende. Se a energia elétrica acabar, ela não respira. Não tem, sabe, não tem saída. Você terceiriza completamente a sua responsabilidade como pai. Não tô pegando desse caso específico, mas eu tô falando de uma maneira geral. Tô pegando isso aqui como exemplo, certo? Como assim? Imagina que você como um pai, né, você tem responsabilidade com seu filho. Agora você terceiriza a responsabilidade com o Estado. Do tipo assim, mas se faltar luz, a Celeste que vai aparecer. Entende? Eles vão devolver a luz. Não digo que o Estado sempre cuidou de mim, sempre vai precisar. Entende? É uma crença, é uma religião para acreditar no Estado. Né? No mínimo, acredito que no mínimo, se eu tivesse, alguém da minha família, uma dependência de energia elétrica nesse nível, tem várias estações de energia que elas são pequenas, lógico, elas são caras, 10, 15, 20 mil reais, porém elas duram, dependendo da demanda da energia, mais de um dia, 2 funcionando. Eu acredito que isso seja o mínimo de você terceirizar todo da sua vida, inclusive a vida da coisa que é mais preciosa para você, que é o seu filho, né, nas mãos do Estado. E é justamente uma das coisas que mais acontece, sabe? Assim, ó, vou ser bem sincero, morar no centro de São Paulo pra mim é loucura. Te dou um salário de 50 mil reais pra tu morar no centro de São Paulo. Jamais. Jamais, mas nem por 100. Mas nem por 100. Eu quero me afastar. Eu lembro quando eu fui em São Paulo, que eu tava saindo do hotel assim, ó. Eu tava saindo do hotel literalmente assim, ó, vendo onde eu ia. Aí
cara que ficava lá na frente da portaria falou, ô, guarda o celular pra sair na rua. Como assim? Aqui não pode sair do celular na mão assim. Cara, eu me nego. Sério, eu me nego a morar num lugar que eu não posso ter um mínimo de liberdade, cara. Eu vou embora. Eu vou embora. Tinha cartazes da polícia dizendo assim, ó, pra não tirar o celular. Ou seja, polícia, nós não conseguimos garantir a sua segurança ou a segurança dos seus pertences enquanto você estiver na cidade de São Paulo. Era basicamente isso que o cartaz falava, só com outras letras. Eu me negaria a morar num lugar desse, né? Aí que tá aqui, ó. Pra gente ter a segurança, a gente vai reduzir o impacto com imprevistos, como desemprego, escassez de recursos, né? Como eu falei pra vocês, da pandemia eu tava tranquilo, mas às vezes não necessariamente é algo, sei lá, é algo devastador, é uma pandemia, é uma greve da polícia, sei lá, é algum problema que dá na rede elétrica, às vezes é um desemprego, sabe? E o desemprego, cara, o desemprego ele mata, literalmente, galera. Agora imagina se você fique desempregado, você não tem mais nada na sua casa. Agora você, não, eu tenho pelo menos 1 ano de comida, estocado pouco dinheiro que entrar com meus bits, eu vou pagar uma conta de luz, eu vou pagar uma conta d'água, eu vou imprimir os currículos, eu vou investir numa educação. Isso é preparo prévio, certo? Eu sei que quando a gente tá numa situação difícil, eu acho que é humano, né, a gente arranjar desculpa. Mas a gente teve muito tempo antes pra gente se preparar. Muito tempo a gente tem. A gente tem tempo para se preparar, certo? A gente está vivendo num lugar, a gente está vivendo com uma sociedade cheia de abundância, sabe? Para a gente conseguir se preparar, seja do ponto de vista da gente guardar aquilo que a gente precisa, digo, remédio. Pô, você tem pressão alta, você precisa de remédio. Pô, deixa 3 meses lá estocar, vai utilizando. Faz aquele lance do primeiro que entra, primeiro que entra, primeiro que sai, primeiro que entra, último que sai e tal. Para que você tenha um controle disso, para que numa situação como uma pandemia ou qualquer coisa, você não tenha que ser mais um na multidão atrás de algo que você precisa arriscando a sua vida, galera. Certo? E o objetivo disso é que a gente entre numa autossuficiência. Mas vamos lá, a autossuficiência é uma coisa utópica. Como assim? Vamos supor que eu moro num sítio, pô, se eu precisar de um parafuso, eu não vou conseguir produzir um parafuso. Mas é aqui até onde da autossuficiência a gente pode conseguir chegar, né? Ó, produzir o próprio alimento, captar água, gerar energia, isso dá liberdade e controle sobre as necessidades básicas. Aqui eu coloquei a foto dessa propriedade, eu achei ela muito organizada, com esses canteiros com hortaliças, né? Coloquei aqui também um arco e flecha e um crossbow, por quê? Porque talvez, dependendo de onde você está, dependendo de como é a gestão dos seus animais, na sua fazenda, você pode fazer uma pequena caça, apesar de que caçar é uma coisa bem difícil, né? Eu nunca cacei de arco e flecha nem de crossbow, só com espingarda, então acredito que seja algo mais difícil, porém é alguma coisa que é silenciosa, você pode produzir a sua própria munição em casa, então é algo que tá englobado na autossuficiência. Pode falar. Placa solar se torna essencial, né? Então, placa solar, depende, querida. Depende do quê? Se ela é on-grid ou off-grid. Como assim? Se você compra uma placa solar para sua casa, botar um monte de placa solar aqui em casa, porra, pode vir um apagão, ó, o ar-condicionado vai torar. Não. Se apagar a luz e ela estiver ligada on-grid na concessionária, elas só vão gerar energia enquanto estiver energia da rede. Certo? Pô, mas eu gastei 25 mil reais, Vinícius. Eu achei que eu tava garantido, eu ia rir das pessoas da rua sem luz. Eu ia botar um giroflex em cima da minha casa. Não, gente, não. Para que isso seja real, a gente precisa do off-grid. E daí você precisa ter um banco de baterias na sua casa, certo? Porque você precisa desligar da chave da rua. Aí você tem quase que uma autossuficiência de energia elétrica. Porém, de dia, né? À noite você precisa desse banco de baterias. As baterias, elas são bem mais caras do que as placas fotovoltaicas, né? Porque nós seres humanos, galera, nós somos ruins em produção de energia. Produção, né? A gente não produzia, transforma, né? Mas a gente é pior ainda em armazenar essa energia que a gente produz. Por isso que as baterias, elas são caras, né? Elas são pesadas e elas têm um tempo de vida de mais ou menos 3 anos, né? Funcionando assim com o que a gente espera dela. Pode falar, Diego. Tem o risco de explosão também, né? Tem uma filmagem, não sei se vocês já viram, o cara chega com a motinha elétrica, né? Aí sai da motinha elétrica, pega a bateria, entra no elevador e a bateria entra em combustão e ele morre. Ele não morreu pelo fogo, ele morreu pelos gases, né, que saem dali num ambiente completamente fechado. Eu sou totalmente contra
carro elétrico, moto elétrica. Mas pegou fogo do nada. Não é do nada, né? Teve alguma reação química ali dentro, combustível, comburente, temperatura de inflamação, né? Tem vários carros que entram em combustão nos Estados Unidos, se vocês precisar, tanto que empresa de seguros lá, nem todas fazem de carro elétrico, porque existe essa chance do carro entrar em combustão e pegar fogo, né? Eu sou totalmente contra o carro elétrico, já tanto desse discurso de ambientalista, que de ambientalista não tem nada, né? Mas uma situação assim de emergência, o carro elétrico ia virar um monte de metal inútil. Pode falar. Eu faço engenharia elétrica aqui na UFSC, eu trabalhei por 2 anos com painel solar. Então, tu vê que a maior parte dos sistemas que o pessoal já coloca é off-grid, principalmente aqui na região, ali do Vale do Itajaí, tem muita enchente. A minha própria família colocou painel solar pensando em ter energia legal. quando não tem eletricidade, porque toda aquela região ali, quando enche tudo, eles desligam tudo. Então, fica todo mundo sem energia, né? Aí que tá, sobre a segurança das baterias e coisa, né? Nos Estados Unidos é muito comum o pessoal fazer esses sistemas para usar o carro elétrico, então eles botam a Tesla Powerwall, por exemplo, que é um banco de baterias de lítio, né? Mas se você quer uma alternativa mais segura e barata, você pode usar baterias de caminhão, tipo uma DF, sim. sabe? Porque ela é de chumbo, ela não vai ter esse perigo de explodir. A bateria daquela ali pode jogar de um prédio que ela nunca vai acontecer nada com ela. Então, tendo Só que ela dura menos, né, do que... Depende do teu uso, né? Porque ela é uma bateria que vai durar menos se tu puxar muita corrente dela. Uau, vai ligar 5 ar-condicionado aqui e tal. Sim. Isso não vai durar Rússia. Eu vi, teve um mercado, acho que foi o Comprão, que eu vi que eles tinham todo um banco de bateria só com bateria de caminhão, assim, pra manter o Comprão durante, sei lá, uma falha de fornecimento de energia na rede elétrica, assim. Pô, tu vai ter um problema, tu não vai ficar usando toda a energia que tu usaria normalmente. Sim, claro, tu vai racionar. Então, bota 3, 4 baterias daquela ali, você não vai ter problema. O próprio sistema que os painéis solares alimentam já joga pra tua casa de volta com o inversor. Então, por exemplo, minha família faz isso, né? Os sítios e tal, já para evitar crises. Não, legal. Aí aqui eu coloquei um exemplo aqui de animais, as galinhas. Eu acho que galinha aqui, ele representa bem essa ideia de autossuficiência, porque ela produz ovos, né? Ela literalmente limpa um terreno. Eu tinha bastante galinha aqui na minha casa, que eu tive que dar fim. Ok, mas assim, ó, a grama não subia, não tinha arguinha, não tinha cobra, gente, não tinha nada, a galinha não deixa nada. Eu lembro que uma vez eu peguei na bananeira, uma armadeira bem grande assim, né, na bananeira que ficava dentro do galinheiro. Aí com o facão eu dei um tapa assim, a armadeira caiu. E é engraçado que a galinha, ela ficou olhando assim de lado, né, ela ficou olhando assim de lado. E ela foi parando a armadeira e a armadeira aqui, ó. Cara, elas foram batendo da armadeira até despedaçar a armadeira. E depois elas botaram os pedaços na boca. Bizarro, nunca tinha visto aquilo. Né? E depois de tudo ela ainda produz ovos que podem produzir mais pintinhos. Então eu acho que em termos de sustentabilidade, a galinha é um animal que representa bem aquilo que a gente pode ter dentro, por exemplo, assim, de uma chácara para tentar chegar o mais perto possível da autossuficiência. Óbvio que ela vai demandar uma alimentação, ela vai demandar milho, ela vai demandar de repente ração. Porém você pode fazer alguns esquemas, por exemplo, tem um sisteminha da Embrapa, né, que você vai dividir em 4 áreas e vai deixar uma vez por semana em cada área, a grama vai se renovando, né? E daí diminui a quantidade de milho que você tem que dar, ou de ração. Ou você pode deixar elas soltas, elas vão atrás do seu alimento, no final do dia elas retornam. E, gente, a galinha retorna, é engraçado, parece um cachorro, assim. Elas voltam todas, né, pra onde elas dormem. Elas botam ali tudo, então elas criam bastante, digamos assim, vínculo com o local delas. Então, colocar uma galinha num lugar pequeno, que você vai ter que dar só milho, tudo, aí já economicamente fica caro. A não ser que você tenha uma grande propriedade e você produza a comida das galinhas, né? Esse é o meu objetivo, né? Produzir a comida das galinhas. Aí aqui tem um estoque de água, que provavelmente vem disso aqui, ó, né? Que vem da chuva. Isso aqui são aquelas bombonas de 240 litros, né? Eu tenho algumas lá em casa, né? Eu fiquei sem água, galera, 6 dias. Ano passado, a minha filha tinha acho que uns 3 meses. Pensa, ficar 6 dias sem água com uma criança com 3 meses em casa. A gente foi utilizando a água da caixa, mas a água da caixa acabou. E a gente utilizou parte da água que eu tinha. O que eu fiz? Tinha estourado uma adutora lá no norte da ilha. Cara, tá jorrando assim, ó, água. Cara, e até o cara... Eu me lembro que foi no domingo. Então, pô, domingo ninguém vai resolver lá. A FUNSA não vai trabalhar domingo, pô. O que aconteceu? Eu peguei...
Não, foram 2. Primeiro foram 2 bombonas dessa, fui lá na adutora, eu enchi e levei. Engraçado assim, ó, quando eu tava me enchendo, as pessoas estavam olhando pra mim no primeiro dia, tipo, o que tu tá fazendo aí, cara, sabe? No terceiro dia, a minha vizinha veio pedir água pra mim. Engraçado, né, cara? Eu vou rir do cara que está pegando água, que ele tá pegando água no primeiro dia. Mas no terceiro dia que acabou a água da minha casa, pô, vou lá pedir pra ele. E aí, se ele não der, né? Pô, ele não tá tendo a visão coletiva, né? A gente vive numa sociedade, né? Tudo é de todos, não é? Não. Eu peguei a água é minha, senhora. Vá pegar a sua água. Por quê? Porque a doutora ainda tava jogando água, mas provavelmente ela não tinha onde colocar essa água e etc. Lá no Monte Cristo teve aquele rompimento também do reservatório, mas eu acho que não ia dar pra aproveitar, né? E depois de uma vez... Não, foi tudo de uma... Cara, aquilo lá foi criminoso. Cara, aquilo lá foi criminoso, sabe? Foi uma cisterna, cara, não sei quantos 1000 litros de água, muito assim. Que a cisterna estourou e a água foi destruindo as casas, assim, da força da água, né? Porque era meio que num morro, aí a gente tem a diferença de potencial, né? Do que tá mais cima, do que tá mais embaixo. Então ela foi varrendo tudo, destruindo a casa das pessoas. Ele foi no estado de incompetência da Casan, assim, certo? Aí aqui a gente tem aqui parte dos estoques, que entra mais na parte de prepper. Então eu acho que a gente pode unir a parte do sobrevivencialismo com o prepper. Por quê? Pô, a gente tá num país, galera, que o Brasil é muito abençoado, galera. A gente não tem grandes problemas aqui. A gente não tem neve. Nevou lá, nem Alfredo Vale, nem lá, não queimado, mas mesmo assim é algo muito esporádico, sabe? Geadas um pouco mais. O verão aqui é extremamente quente. Esse verão tá um pouco mais quente, porque a gente tá no ano de máximo solar. A atividade solar tá intensa, ele tá bem forte, né? Mas mesmo assim, aqui não é tão quente. Então a gente tem um país que dá pra gente ter perfeitamente, assim, plantas, e essas plantas vivem numa simbiose. Aí a gente pode estudar permacultura, agrofloresta, tipos de criação de plantas, certo? E por que não ter a redundância, né? E ter mais estoque? Por quê? Porque vai que acontece alguma coisa que me prejudica, certo? No sentido de planejamento de horta, no planejamento de colheita. Eu tenho aqui, pelo menos, por exemplo, 1 ano de comida estocada. Então, tem um tempo hábil de eu ver o que aconteceu, uma geada, sei lá, um chuva de meteoro, sei lá, aconteceu alguma coisa na minha colheita, eu limpo e eu tenho estocado o alimento suficiente até a próxima colheita do próximo ano ou da próxima saca. E uma dúvida. Oi, qual a diferença entre o sobrevivencialista e o prepper? Então, o prepper vai trabalhar mais com estoques. Porque ele é um prepper, ele tá, por exemplo, um cara que mora no centro de São Paulo, né? Tem um apartamento, sei lá, de 30 metros quadrados. Porra, ele não vai ter horta, ele não vai ter galinha, ele não vai ter nada. Mas de repente ele tem água estocadas em garrafas de 2 litros, sei lá, 100 litros por cômodo. Entende? Porque ele tem que distribuir por causa do peso, né? Mais água, mais combustível. Isso é o prepper. O sobrevivencialista segue mais da linha do natural. Do tipo, eu vou produzir a minha comida, eu vou morar num lugar que tenha fonte de água, né? Então, mas eu acho que um pouco dos dois, né, tem da base sobrevivencialista, mas com um pouco de prepper também, a gente tem o que eu acredito que seja melhor, assim. Aqui a gente tem aqui algumas notícias, né? Como aqui, ó, a família produz alimentos orgânicos do quintal, tem gente que vende também, certo? Isso aqui é uma foto do guia de sobrevivente do quintal lá do Batata, que já apareceu em vários vídeos, por isso que eu coloquei aqui, né? Que foi, acho que depois que o YouTube começou a entrar, assim, nesse boom, ali pra 2000 e bolinhas ali, foi acho que um dos primeiros canais, assim, junto com o sobrevivencialismo ali do Júlio Lobo, que eu comecei a seguir e comecei a interagir. Na época, eles eram menores, eles interagiam sem, né? Já falei algumas vezes, assim, em comentários, principalmente com Batata, né? E algumas vezes em comentários ali com o Júlio Lobo. Eu até atirava lá no mesmo clube de tiro do Júlio Lobo, mas aí, como é muito longe pra mim, eu acabei vindo aqui mais pra perto, né? Até fiz alguns treinamentos lá de pistola e tal, o do AR foi em outro clube, né? Da plataforma AR. E aqui nesse quintal, galera, ele colheu já toneladas de comida. Isso aqui é um tanque que ele fez de tilápia. E aqui em cima tinham patos. E não sei se vocês sabem, mas tilápia come qualquer coisa, né? Então, o resto da horta, as folhas aqui que caíam, os frutos que caíam, o totô do pato, a tilápia comia, né? E depois eles comem a tilápia, assim. Então esse quintal era um quintal pequeno, eu não lembro quanto na época que ele falou, mas era relativamente pequeno. E ele colheu mais de 1 tonelada de comida no ano, assim, uma coisa que dá pra fazer assim num quintal pequeno. Aí às vezes você pensa, porra, mas eu vou precisar
sei lá, vamos queimar a Amazônia aí, problema. Não precisa. Às vezes, num quintal pequeno, a gente consegue produzir aquilo que a gente precisa. Por quê? Porque a gente não tá pensando em luxo, a gente não tá pensando em grandes quantidades, a gente tá pensando no mínimo para os nutrientes manterem os vivos, né? Fala, Yuri. Será que dá pra usar a tilápia pra dissolver uma galinha comunista de 1,70 m com 70 kg? Bom, aqui lá. Bom, como tá sendo filmado, eu prefiro não comentar. Não. Eu não vou gerar prova contra mim mesmo. Certo, galera? Esses aqui foram 2 exemplos que eu tirei. Tem vários, assim, teve um canal que eu vi, só que ele era gringo, que a família começou a produzir coisa, assim, na casa, por causa do desemprego. Eles tinham, tipo, até cabra no corredor, assim, dava acesso à casa, assim. E aí eles viram que eles conseguiam produzir tanta coisa em casa, que quando eles conseguiram emprego, só o marido foi trabalhar. A mulher ficou trabalhando mais na horta de casa, na gestão dos animais, tudo, que se eles comprassem os alimentos orgânicos, as coisas, valeria mais a pena deles terem em casa, assim, sabe? Porque, gente, eu não sei se vocês já tiveram, né, a oportunidade de você botar uma sementinha, nasceu uma planta e você colheu o fruto. Gente, é uma coisa assim absurda. E vem em abundância. Por exemplo, eu tenho um pomar lá em casa. E agora tá a bergamota pocã. Cara, se a gente tá pegando muita bergamota e muita pocã e tem um monte no chão, porque a gente não dá conta. Acerola mesmo, cansei de tomar sumo de acerola. Eu tenho uma árvore de acerola, cara, acho que ela produz umas 4, 5 vezes por ano. Assim, ó, fica toda vermelhinha, assim, sabe? Tem ameixa eu não como muito, ameixa eu dava mais pros meus coelhos, né, que daí eu comi os coelhos. Mas aí como eu acabei lá pros coelhos, eu acabei não pegando tanto, assim. Mamão, gente, eu não planto mamão, e o mamão nasce. Por quê? Porque as pessoas dão mamão, passarinho come o mamão, né, faz totozinho, e tem um monte de mamão. Tenho bastante aipim, e moro numa casa que tem aqui uns 300 metros, assim, de área de cultivo. E tem bastante coisa, né? Bastante coisa. Vamos lá, isso aqui é uma frase do Thoreau, né? O David Thoreau. Ele ficou 2 anos morando numa cabana, né? No meio do fucking war. E aí ele percebeu que a gente depende muito, né? Das coisas industrializadas. Isso nessa época dele, que era 1800 e bolinha. Se eu não me engano, posso estar enganado. Que eu li o Desobediência Civil já faz um pouco. Já faz um tempinho, né? Bom lá, eu fui à floresta porque queria viver livre. Eu queria viver profundamente. Exsugar a própria essência da vida. Expurgar tudo que não fosse vida. E não, ao morrer, descobrir que não havia vivido. Cara, essa frase eu acho muito, muito boa. Porque assim, ó, eu não sei se vocês já acamparam. Já tiveram um contato real com a natureza de acampar, sabe? De ficar uma semana. Eu fiz sobrevivência na selva, né? Pra mim foi uma experiência, assim, muito boa. Uma semana no meio do mato, né? Eu lembro que não tomava banho. Não tomava banho. Por quê? Porque depois do 3º dia, os mosquitos mais te queriam. Porque mosquito é um problema no meio do mato, né? E eu lembro quando eu cheguei em casa, né? Suja as unhas. Gente, meu Deus, parecia que eu tinha que entrar numa máquina de lavar e sair. Que eu liguei e saí uma água encanada e quente. Eu pensei, caraca, eu sou rico e eu não sabia disso. Porque lá eu nem banho tomava. E se eu fosse tomar banho, eu tinha que andar até um córrego, pegar um balde, fazer a força de baixo pra cima e jogar na minha cabeça. Eu cheguei em casa, eu aperto o motor e saio água encanada, gente. Isso é uma coisa que a gente tem todo dia, só como a gente normaliza, a gente não percebe o valor disso. Sabe? Isso é uma coisa que... Eu lembro que nessa época, eu ainda fiquei pensando, caraca, velho, eu sou rico, mas não rico de dinheiro. Eu sou rico da oportunidade que eu tenho de estar vivendo exatamente nessa época em que a tecnologia chegou num ponto de que a gente não precisa, sabe, viver num lugar ruim. Sabe? Hoje um pobre tem uma vida melhor do que um rei na Idade Média, porque ele tem acesso a medicamentos. Quanto que valeria uma penicilina na Idade Média? Os neguinhos iam se matar por uma cartelinha de penicilina. Entende? Então hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui. E viver isso em contato com a natureza, sabe? Eu sugiro para todo mundo que está aqui, acampe pelo menos uma vez. Você vai ver que muda. Sabe? Você vai ver que, tipo assim, ó, você tem que limpar o seu local. Você tem que preparar o local para você acampar. Eu vou fazer uma fogueira. Como que faz uma fogueira? Como que faz fogo? Ah, porra, eu aperto o botão ali no fogão, faço fogo. Entende? Tem várias coisas assim que a gente percebe o quanto a gente é dependente do sistema e a gente pode, sabe, voltar
Quando eu digo voltar, não é voltar no sentido errado, mas é resgatar esses valores e essas habilidades. Porque na época da minha avó, que é de 1932, ela viveu isolada lá em Alfredo Vai. Cara, com 20 anos, o cara já era um homem formado, maduro, sabia matar bicho, sabia limpar, sabia processar o bicho. Entende? Hoje tu vai no mercado, não pode aparecer a carcaça do animal porque eu não gosto. Porra, bicho. Pô, a gente tá vivendo quase que num episódio de Black Mirror, cara. Eu vi uma notícia de que um pessoal lá levou flores pras carcaças dos animais lá, era o movimento vegano. Porra, bicho. Sabe, parece que a gente tá vivendo um episódio de Black Mirror, assim, bizarro. Homestead. Aqui entra um dos conceitos que eu mais gosto, né? Isso aqui é uma chácara suficiente, né? Isso aqui é um conceito relacionado à vida rural autossuficiente, né? Onde a família ou um indivíduo, né, busca produzir a maior parte possível dos seus próprios recursos, alimentos, energia, água, itens básicos, com a mínima dependência do sistema interno. Isso aqui é um exemplo, não tá 100%, né, mas isso aqui ilustra bem. A gente tem a área aqui, ó, da produção em larga escala, a gente tem a área aqui, ó, do gado, a gente tem a área aqui do curral, a gente tem a área aqui das pequenas produções, mas ainda o grosso da alimentação humana. Um aipim, um milho, algo nesse sentido. A gente tem as hortas, aqui atrás a gente tem as galinhas, aqui, não é nessa foto, era na outra, tinha caixas de abelha. Então aqui é tudo que uma família precisa. Como esse conceito ele é mais antigo, galera, antigamente, para ter um lago, precisava ter várias famílias. O John Seymour, que é um cara que eu trouxe o livro aqui, que a gente vai dar uma olhadinha rapidinho, ele fala isso, mas hoje, porque o livro foi escrito em 78, hoje com uma bomba de aquário, você consegue tocar cara, uma caixa de 500 litros, para você ter, sei lá, 100 quilos de carga ali, entende? Nessa época não, precisava de todo um maquinário gigantesco lá nos anos 70. E hoje, devido à tecnologia, a gente tem facilidade até nisso. Aí você bota uma plaquinha solar, pronto, tá resolvido. Por quê? Porque não vai precisar de uma grande placa solar para isso. Ou seja, ao contrário do que o Ted Kaczynski falava, né? A tecnologia pode ser uma aliada também de quem quer viver junto à natureza. Pode, só que aquela coisa. A tecnologia ela tem um lado bom, né? Mas o lado ruim é que aumenta o controle, né? O que define o homestead? Né? Produção de alimentos. Uma horta, um pomar, criação de animais, galinhas, porcos, cabras, conservação de alimentos. Isso aqui é muito importante. Não adianta você só produzir, você precisa também saber conservar. Enlatados, desatrados, fermentados, energia e água. Uso de fontes alternativas, painéis solares, energia eólica, cisternas para captação da água da chuva, poços artesianos. Nesse sentido, o Brasil ele é muito bom, assim, porque aqui a gente cabe e tem água, gente. Sabe? Imagina um país como Israel, que é no meio do deserto. Os caras terem agricultura lá. Cara, aquilo ali é um desafio de engenharia. O cara ter agricultura no Israel. Os caras fazem, né? Mas aqui não, aqui a gente tem tudo, né? A maldição holandesa, né? A gente mora no país perfeito. Construções práticas, casas simples feitas com materiais naturais ou recicláveis, galpões, tudo da linheira e etc. Nesse caso aqui das construções simples, tem um livro, cara, que eu gosto bastante, que é o Manual do Arquiteto Descalço. Eles tripam de maneira bem simples, assim, utilizando recursos da própria natureza. Lógico que tem algumas coisas industrializadas e tal, mas como fazer as casas. Não sei, vocês conhecem esse livro? Conhece? Não? É muito legal, assim. Vou ver se eu disponibilizo eles, então, ali pra galera dar uma olhada, eles jogam no grupo. Que eu tenho uma biblioteca só disso em casa, né? Então, disso e de física também. E agora tô tendo bastante também da economia austríaca. Aqui, ó. Habilidades manuais, né? Costura. Gente, costurar, uma coisa que todo mundo sabia antes. Hoje, nem todo mundo sabe costurar. Carpintaria. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Lá em casa, minha filhinha tem 11 meses. Cara, ela tá na idade da descoberta, né? Tudo, ela já tá andando e tal. E aí, o que eu fiz? Eu vi que aquelas cerquinhas, sabe, de pet, de cachorro, custava entre 150 e 250 cada uma, em média. O quê? Tudo isso, um negócio de plástico? Aí eu fui lá, comprei madeira, acho que eu gastei R$80 em madeira. Eu fiz pra toda a casa. Eu tenho serra circular, eu tenho todas as ferramentas. Fiz, medi, né? Sou bom em cálculo, fiz a medição, lixei, porra, lixar dá um capalho gigante, galera. Né? Eu tenho a lixadeira. Pô, mas foi um prazer fazer aquilo, né? E ver a minha filha ali naquele negócio que eu fiz, gente, é prazeroso.
Quando você constrói algo que você vai utilizar no seu meio, e você pensa, porra, eu não gastei R$1 nisso, lógico, eu comprei a madeira. Mas, poxa, eu é que fiz, e a minha filha tá usando, sabe? É gratificante ver isso. Por exemplo, o meu galinheiro eu fiz só com coisa reciclada. Eu não gastei R$1 no galinheiro. Um vizinho meu tirou toda a tela da casa dele, aí, porra, eu transportei daí toda a tela, né? E ele é engraçado, eu transportei assim, ó, a tela. Eu poderia ter pego o carro, mas eu tava tanto no desespero de querer aquela tela que eu nem pensei em ir lá pegar o carro e voltar. Porque nesse ínterim, podia passar alguém, opa, não, eu quero botar no carro aqui. Então eu botei e fui. Aí a madeira, tinha uns postes lá no bairro que eu moro, tinha poste de madeira ainda. E eles estavam trocando pelos postes de concreto, né? Sei lá, porra, madeira aquele. E aí eu peguei alguns, cortei direitinho, né? E aí consegui fazer todo o galinheiro, tudo com material reciclado, não gastei R$1. Ficou, lindo, centrado, né? Não é uma coisa pro YouTube, uma coisa pra mim. Eu tinha ovos, eu tinha carne, a gente comeu muita galinha caipira, né? Nossa, ovos mesmo, você tinha vezes que tinha que dar. Cara, como assim existe galinha caipira? Achei que era só sabor de miojo. É quase isso. É que não tem raça de galinha caipira, tá, gente? Caipira é sistema de criação. Aí cada raça tem aí você vai no mercado e vou comprar uma galinha caipira. Aí você chega no mercado, não é galinha caipira, é galinha velha. É galinha de granja que viveu muito tempo, eles mataram. A galinha caipira ela tem um sabor diferente. Como elas ficavam embaixo do meu pomar, elas comiam as frutas. Então acredito que isso elas tinham um sabor mais adocicado, assim. E a gente é gostoso demais. Teve uma vez que eu matei uma e fiz na churrasqueira ela inteira. Assim, ela inteira. Cara, é impagável. E fiz lá desde pintinho. Eu cuidei dela desde pintinho até ela morrer. Assim, dá pena. Claro que dá, não sou um robô. Só que isso faz parte da natureza. Eu entendo que existe uma ordem natural das coisas. E essa é, né, a ordem natural. Lógico, a minha filha não vê isso. A minha mulher não vê isso porque ela não gosta. Eu respeito ela nesse sentido. Né, nesse sentido, assim, mas eu não vou deixar de seguir a ordem natural, né, por causa de sentimento, entende? Eu acho que, até não tô sendo tão agressivo nas minhas falas, porque eu sei que tem gente aqui que acredita em coisas bem diferentes de mim, né, e eu não quero ser hostil a ninguém, pelo contrário, eu gosto de propagar informação, com mais se, Vinícius, discordo de tudo que tu falou, tranquilo, mas pelo menos você está ciente agora do que é, né, trazer as coisas de maneira mais simples, né. E aí viver uma vida mais simples, né, num homestead desse. Beleza? A gente vai produzir o nosso queijo, a gente vai produzir tudo que a gente precisa voltar. E, gente, principalmente, estar conectado com a natureza. Sabe? Eu vi um vídeo do Richard Rasmussen, né, com o Bjorn Henrique, recentemente, um podcast. Cara, e teve uma coisa que eles falaram muito legal, assim, que essa galera de ONG, respeito e tal, ambientalistas, às vezes eles têm uma desconexão com a natureza real. Tu não acha, Frank? Com quem tá no ambiente real, assim, sabe, da vida natural, sabe? Às vezes um cara morou na cidade a vida inteira, conheceu a cenoura pelo Google, entrou no curso de biologia da UFSC, pronto, agora eu sou ambientalista. Cala a boca, bicho. Sabe? Nunca fosse pro meio do mato, nunca fiz uma trilha, fiz a trilha do Gravatá aqui em Florianópolis. Sabe? Não ficou uma semana no meio do mato, pagando um buraco, entende? Vai chegar aqui e querer ditar regra na vida dos outros. Vamos lá. Diferença sobre o sobrevivencialismo, né? Por exemplo, isso aqui ele está na sacada de um apartamento. A gente tem uma placa de solar, a gente tem aqui o Starlink, a gente tem aqui uma bug-out bag, que a gente vai ver, algumas conservas. A gente pode ter isso aqui num prédio? Claro que pode. Mas do homestead a gente vai além, a gente dá um passo além. A gente está numa chácara, a gente está num sítio, a gente está numa fazenda. E ao invés de ser uma fazenda normal, a gente está numa fazenda sobrevivencialista e a gente vai tentar ter a autossuficiência. De tudo, por exemplo, lá em casa eu planto feijão agora, tô plantando feijão, tenho 20 pés. E já tá dando direitinho lá, cara, assim, é fantástico. Também tem a permacultura, tu já deve ter ouvido falar da permacultura? Já ouvi falar. Do Bill Mollison, eles são, e do Geoff Lawton. Eles são dois australianos que criaram uma ideia bem parecida, assim, pelo que eu vi com a agrofloresta, né, mas eu não entendi tantos detalhes, assim, de que você utiliza até a geografia do seu terreno. Por exemplo, tu pega um terreno que é acidentado, tem um morro, a galera pensa, puta merda, não, isso é bom? Pensa, se eu tenho 100 metros na horizontal, eu tenho 100 metros. Porém, se eu tenho 100 metros na horizontal, porém o terreno é inclinado, se eu tenho mais de 100 metros, porque a hipotenusa é maior do que o capeto. Vocês conseguem compreender? Lá, poder. Tá, foi mal. Foi meu lá, professor falando mais alto.
Ó, isso aqui é o livro da autossuficiência do John Seymour. Cara, esse livro aqui eu tive contato com ele já... Eu acho que foi lá nessa época do Orkut, 2010. Eu baixei esse livro, cara, e eu fiquei infernizando com a minha mãe na época pra ela ir atrás de algum lugar que conseguisse imprimir isso aqui. Aí eu fui lá no Edifício Canadá, vocês devem conhecer lá no centro, e fui imprimir isso aqui, né? Na época só tinha em inglês, só que tinha um pequeno detalhe, na época eu não falava inglês. Então eu imprimi um livro que eu não conseguia ler, né? E numa das minhas mudanças eu acabei perdendo, né? Então hoje eu tenho ele em português em casa, direitinho, encadernado. Isso aqui, tipo assim, é uma das... Sabe, sei lá, cada um tem a sua Bíblia, isso aqui é a minha Bíblia. Entende? Eu tenho uma dúvida, eu vou ali. Tem outros também, mas esse aqui eu peguei de exemplo. Tem do APH, né? Um do livro que fala só sobre APH, que é atendimento pré-hospitalar. Eu fiz o curso de APH base, né? Isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla como educador. Por exemplo, toda reunião, antes do ano eu falo, eu sugiro para a Secretaria de Saúde e Educação para que nós, professores, tenhamos curso de atendimento pré-hospitalar. Eu nunca sou ouvido. Se uma criança engasgar, a maioria dos professores não sabe fazer uma manobra de Heimlich. Entende? Como que faz um garrote? Como que faz o torniquete? Eu andava com o meu torniquete, né, na mochila, e de tanto eu demonstrar, de eu apertar e puxar, ele acabou estourando. Eu tenho que comprar um novo pra mim. Ele não era de uma marca boa, né, mas tem coisas que a gente vai ver ali no EDC que a gente tem que carregar, né, todo dia com a gente. E eu, como educador, eu ando com algumas coisas assim pela segurança, né, como, por exemplo, um torniquete. Poxa, vamos supor que um aluno esbarre, se corte, pega uma artéria, gente, o sangue jorra. Entende? Como que faz? Como que faz um garrote, você sabe? Poxa, fazer um garrote é difícil, gente. Apertar o braço suficiente ou a perna de uma maneira que estanque o sangue, cara, você tem que puxar assim, ó, na bada. Eu não sou um cara fraca. E olha, e tem que fazer força, sabe? Se for alguma coisa no peito, como que faz? O que é? Tu deita, tu se abaixa pra descer o pulmão. Eu não tenho nada. Você vai pegar uma fita adesiva e colocar aqui, de repente, com uma folha plástica, deixando uma parte. Por quê? Porque você não pode perder a pressão do pulmão. Se você perder a pressão do pulmão se igualar com a pressão atmosférica, você morre. Porque não vai ter essa diferença de pressão que nos faz, ó, respirar. Então tem uma série de coisas, né, que a gente precisa saber. Não só como educador, de repente, você trabalha, sei lá, com algo que corre sério risco, como um acidente de trânsito. Teve uma perfuração, entende? Teve uma perfuração. O que a gente deve fazer? Eu tiro ou não tiro? Isso aí depende na TV que eu não tiro. Beleza, não tirei, mas como é que eu transporto a pessoa? Eu ligo pro socorro? Se é um acidente de trânsito, que o cara perdeu uma perna, eu ligo pro bombeiro ou eu ligo pro SAMU? E aí? Ou eu ligo pra polícia? Entende? São coisas do dia a dia que, nesse sentido, a gente precisa, acho que até a gente como cidadão, por nos importarmos com nossas famílias, a gente precisa saber. Eu vou passar aqui, ó, pro livro do... Ok, ó, aqui ele vai trabalhar algumas coisas, por exemplo, ó, o homem em seu ambiente, ele começa falando só sobre um ambiente que a gente tá, né, o ciclo natural, as estações do ano. Puta, isso aqui a gente precisa entender, gente, a gente precisa entender os solstícios, equinócios e estações de ano para que a gente possa plantar. Como assim? Lua cheia, onde é que tá a seiva da árvore? Tá pra cima. Por quê? Porque a seiva da árvore, ela é líquida. Ela não está atrelada à água. Como a massa da lua atrai aquela massa de seiva, ela tende a subir. Para que é bom? Para fazer para tirar os frutos, porque eles são mais irrigados com aquilo. A seiva desceu, eu vou fazer outros procedimentos, certo? E aqui nesse livro, galera, ele trabalha muito bem aqui, ó, os frutos da terra, o trigo, o cereal, certo? Como que a gente caracteriza o terreno? Ó, os produtos de origem animal, tudo a gente vai ter aqui. Lógico, esse livro é perfeito? Não, ele tá bem desatualizado em algumas coisas, né? Porém, eu acredito, ó, aqui é o ciclo natural. Ele vai trabalhar tudo que a gente pode ter na busca pela autossuficiência. Como ele é um livro mais antigo, ele não traz a parte da tecnologia. Só que eu acho que a gente hoje consegue colocar a partir das nossas experiências práticas o que fazer. Olha aqui o que ele tá trazendo aqui pra gente. Porra, ele traz um machado. Que machado? Tem uma certa circular. Entende? Mas se não tiver energia elétrica, daí a gente recorre a isso. Entende? Um arado hoje, a gente tem um autocultivador pequenininho. Sabe? Antes tinha aqueles carros, o boi pegava, arava a terra. Hoje tem um autocultivador pequeno, que é relativamente barato, perto até de uma tobata.
que é, sei lá, uma tomata uns 30 mil, né? Por exemplo, uma coisa assim. Então, nesse livro ele vai trazer isso, é bem legal, assim, de dar... Eu uso ele como uma consulta hoje, eu já parei, li ele todo, mas já faz bastante tempo, né? Ó, aqui ele vai te ensinar como fazer tudo. Gente, é muito bom esse livro, por isso que eu fiz questão, isso, eu que fiz questão. A gente aqui não é muito bom com trigo aqui no Brasil, mas se a gente quiser plantar, acho que até os guris do sobrevivencialismo fizeram isso. E não adianta só a gente plantar a semente, a gente precisa moer ela. Como que faz a moagem dela? Como que faz o pão do trigo que você plantou, que você moeu? Cara, tem aqui. Sabe, é perfeito, é a melhor, tem tudo? Não, mas, cara, tem muita coisa. Esse livro, assim, eu acho que se eu pudesse escolher um só, eu escolheria esse. Por isso que eu trouxe para vocês. Aí tem os produtos animais. Por exemplo, a gente pode ter uma vaca pequena, uma vaca Jersey, sabe? Uma vaca Jersey é uma vaca que não é tão grande, a gente não precisa ter um ambiente tão grande, a gente vai ter leite todo dia. Agora, com a minha filha fazendo 1 ano, né, passou pela minha cabeça comprar uma cabra. Porém, como eu reestruturei todo o meu terreno, porque eu vou me mudar, eu não quero trazer uma cabra agora, mas a economia que daria é bem grande. Porque o leite está caro. E o que a gente compra no mercado não é leite, né? Você sabia que se você pegar aquele leite de caixinha e fazer queijo, não faz queijo? Não é leite, sei lá, é um composto ali. Se o leite tá caro, é só não comprar, pô. Ô, copeiro, não fala assim comigo. Ó, fazer manteiga. Cara, eu gosto bastante, assim. Vamos voltar pra cá. Certo? Só fazer uma contribuição aqui. Alguns sobrevivencialistas, né, alguns preppers mais, pode ser dizer um pouco mais apocalíptico, eles estão falando, né, tem também a questão do pulso magnético, de você, a partir de hoje, enfim, quando você toma conhecimento, começar a armazenar todos os livros, fazer download de livros, sobretudo, por exemplo, hoje se pegar e falar, me queimei, não tenho como comprar uma pomada. Como que se faz uma pomada? Existe uma forma de se fazer isso e existe uma instrução. Só que isso está disponível na internet hoje, só que a tendência, já não dizem mais quando, se vai ocorrer ou não, mas quando vai cair na internet todos os meios de comunicação. Então eles estão recomendando que você comece a fazer como você fez. Baixe os livros, imprima, encaderne e armazene-os. Por quê? Porque numa situação de emergência, de calamidade, você vai precisar recorrer ao conhecimento, não vai ter como acessar. Perfeita. O grande medo é de uma injeção de massa coronal. O que acontece? O Sol tem ciclos, o menor ciclo dele é de 11 anos. E ele pega e atira literalmente, né, para tudo quanto é lado. E se parte dessa radiação vier para a Terra, dá um pulso eletromagnético ao ponto de queimar toda a nossa tecnologia. A ASTEMA, que é a Defesa Civil Americana, tem um cálculo de que estrutura que a média dos Estados Unidos voltar ao normal são 20 anos. Se nos Estados Unidos são 20 anos o cálculo da FEMA, imagina no Brasil. É por isso que vocês estão falando que vai ser o grande exército do conhecimento, né? Então, as profissões que existem hoje, aquelas que são mais manuais, no passado parou-se de aprender, né? Aquelas profissões técnicas, elétrica, pedreiro, mecânico. Eu acho que você fez um curso de mecânico não foi à toa. Não. Né? Sabendo exatamente isso que eu estou falando. Porque eles estão dizendo que o conhecimento que vai ser válido, que vai ser caro, que vai ser o conhecimento do futuro, são aqueles conhecimentos manuais. Então está recomendando, não importa se você é advogado, se você é médico, se você é físico, você ir fazer um curso de pedreiro, você fazer um curso de marceneiro, você fazer um curso de mecânico. Porque daqui a um tempo, de novo, não é se, mas quando ocorrer, a humanidade vai entrar num reset de informação que vai fazer com que a gente retroage alguns anos. E quem não tiver esse conhecimento e não conseguir acessar, vai acabar sendo prejudicado. Aí estão falando, o sobrevivencialista ele vai estocar alimentos e vai estocar conhecimento. Sim. E pouco se fala disso, né? De você estocar o conhecimento. Sim, verdade. Isso que ele tocou num excelente ponto, galera. Nem tudo cabe aqui, né? Nem tudo a gente lê. Pô, tem livros que eu li que eu não lembro exatamente. Teve matérias na faculdade que se você falar comigo, porra, não sei, cara. Entende? Então a gente tem as coisas úteis e impressas, não os livros de cálculos, né? Estou brincando. Mas assim, é muito importante. Eu gosto muito daquele Medicina Alternativa de A a Z, vocês conhecem? Cara, tem tudo ali. Tudo, dor de cabeça, unha encravada, o que fazer para aliviar dor, batata. Uma vez isso aí funciona para dor de cabeça. Eu fiz um negócio lá com... Não, dor de dente. Eu fiz um negócio com alho, com uma pasta de alho e passei do dente. Cara, dá um alívio. É bizarro. É uma coisa hierarquia, né? Fitoterapia. É bizarro, assim, sabe? É babosa. Pô, lá no sítio que eu frequentava muito quando era criança, o sítio do meu tio, eu
Botei minha perna assim numa churrasqueira daquela de latão que tava com uma costela. Quando eu puxei, a perna veio, a perna ficou. Cara, a minha tia-avó me tratou lá, não tinha nada assim, só com babosa. Zero bala. Só com babosa. Cheguei aqui, a médica, tem que passar Dersane, tem que passar Queimalive. Queimalive é muito bom, mas continuei só com a babosa, ó. Hoje eu não tenho nem cicatriz. Se eu não tivesse meus parentes lá como testemunha, é a Europa. Galera, sobre economia e finanças, eu vou falar um pouquinho mais rápido, beleza? Porque tem coisas que eu vou me aprofundar mais. A gente tem métodos alternativos. A gente tem um grupo ali sobrevivencialista, né? Não sei se todos sabem quando eu falei, que ele nasceu principalmente pelo Bitcoin. Muito influenciado pelo Bitcoin. Todos nós somos Bitcoiners, acreditamos no Bitcoin, mas eu acredito que nesse sentido eu sou aquele que tá aliado também a outras formas. Acredito que o Bruno também, né, de pensamento. Né? Não vou entrar em detalhes do que é o Bitcoin. Convido a todos que estão aqui aí numa reunião nossa, que lá a gente explica o que é Bitcoin, como você compra, porque se um dia algum juiz falar assim, ó, vamos lá, você vai perder todos os seus pertences agora porque você é antidemocrático. Puta, tu vendeu tua casa e botou em Bitcoin. Por que o juiz não consegue alcançar isso? Lá a gente trabalha tudo isso e é bem legal, assim. A gente tem o Monero, que é a moeda realmente, assim, ó, eu gosto mais do Monero, porque o Monero é anônimo. Entende? Dá pra fazer coisas daquele sentido que o Frank falou ali vocês se lembram, né? E aqui a gente tem o ouro. Beleza, galera? Eu sou a favor muito do padrão bimetálico, né? Pra gente ter também pra trocas, certo? Nesse sentido assim, por quê? Porque eu acho que a gente não precisa ser maximalista de bitcoins. Tem alguns maximalistas que estão lá do grupo, né? Às vezes até dá umas tretinhas assim. Mas eu acho que tudo aquilo que a gente puder fazer para agregar pra gente é fundamental, né? E também compro. Por exemplo, eu não fumo, mas eu compraria muito cigarro. Por quê? O que acontece com o viciado na abstinência? Cara, pega a minha comida, pega a minha mulher, pega tudo, irmão, me dá esse cigarro. Entende? Quem é viciado em algo na abstinência, cara, troca tudo, cara. Troca a sua dignidade. Certo? Só um comentário rápido sobre o ouro. Porque essa técnica, eu vi no Twitter esses dias, né? Inclusive, isso aí era um vídeo, eu tirei uma print, recortei. Que o cara pega a barra de ouro, ele raspa e ele sempre sai de casa com uma balança. E daí, num cenário de crise, sem internet, sem porra nenhuma, ele poderia literalmente ter uma barra de ouro, assim, uma balança e totalmente offline, sem depender de instituição financeira nenhuma, o cara consegue pagar dessa forma. Sim, claro. O ouro... o ouro eu sou bem cético com relação a isso, porque o grama do ouro é, sei lá, não sei, os 500 conto, eu não sei, é mais, se não for é mais. Então, porra, quem tu vai comprar que tu vai pagar com 1 grama de ouro? Então a prata é melhor, porque a prata são, sei lá, 10 reais, 15 reais, nesse sentido. E a prata, ela eu gosto mais da prata, sabe? Porque o ouro, ele é caro, né? Mas a prata a gente usa desde o desodorante, então a prata, ela tende a ter uma valorização grande. Sugiro a vocês, tem um cara aí que eu gosto bastante, que é o Avelino Morgante, certo? Ele não gosta do Bitcoin, beleza? Mas eu gosto dele, tá? E eu acho que ele tem o cara trabalha com isso, ele tem uma empresa que vende ouro de prata. Vejam a live, tem uma live que ele fala só sobre a prata, assim, cara, muito bom. Muito, muito bom. E o cara, assim, ele é muito assertivo nas coisas que ele fala, sabe? Vamos lá. Muito sobrevivencialista tem práticas como estocar alimentos em promoção, consertar em vez de comprar, evitando dívidas. O que acontece? Pô, eu sei que a sociedade hoje, todo mundo quer ter um carrão. Porra, quando eu era guri, eu tinha lá meus 25 anos, eu fui lá e comprei o C4 Large. Banheirona, andava assim, ó. Beleza, eu fui lá e me fudi de dívida, galera. Certo? Dei uma parte de entrada, financei o resto, sabe? Deu errado. Porra, por que tu não tem um carro mais simples? E eu tenho em casa, por exemplo, mais munição? E por que eu não tenho mais arroz? Sabe? Por que eu não compro mais Bitcoin? Por que eu não compro mais prata? Por que eu tenho que gastar um dinheiro que eu não tenho, certo? Para comprar um carro que eu não preciso, para impressionar pessoas que eu não gosto? É muito melhor. Hoje eu sou maximalista disso aqui, ó. Certo? Eu sou maximalista disso aqui, ó. Beleza? Disso aqui também, eu adoro comprar ferramenta, né? Sal para troca, cigarro, como eu falei para vocês, e bebida alcoólica. Gente, a gente tem uma certa relativização, né, na sociedade. A gente tem muita gente na sociedade que é alcoólatra e não sabe, né? E só vai saber o dia que realmente o álcool acabar. Entende? Então eu acho que o álcool pra gente ter... Mas saiba que esse tipo de estoque
é o último deles, tá? Você primeiro estoca pra você, depois você estoca pensando em trocas. Porque vai que eu preciso de um antibiótico. Cara, troca uma garrafa de pinga. Troca alguma coisa, você tem que ter um meio de troca. Sabe? Ah, eu vou te dar R$ 1.000. Que R$ 1.000? Você que faz R$ 1.000 numa situação de crise. Entende? Eu vou te dar, sei lá, 1.000 pesos venezuelanos. Sei lá, porra. Certo? Ó, movimento Faça Você Mesmo cresce por causa da pandemia. Como eu falei pra vocês, eu fiz aquelas coisas pra minha filha, né? Poderia até fazer pra vender, porque ficou bem direitinho e bonitinho, né? Minha mulher já pediu pra fazer a mesa, já pediu pra fazer a sapateira, ela gostou, viu e já... Mas já vou fazer, por exemplo, uma mesa igual eu vou fazer de madeira, não de MDF nem de MDP, de madeira mesmo, cara, uns 3 mil. Eu vou gastar de madeira pelo meu orçamento, no máximo R$ 500. Olha a economia. Lógico, vai dar trabalho, não sei se vai ficar igual do marceneiro profissional, mas eu fiz. Entende? Eu fiz e eu economizei. E o que sobrar, o que a gente pode comprar? O que a gente pode comprar, galera? O que vocês acham que eu vou comprar? Bitcoin. Tá. É douradinho. Fala, mano. Você comentou sobre a questão não só da economia, mas de armazenar coisas e os cenários que isso pode acontecer. Na Argentina, falou do peso venezuelano. Na Argentina, no período que teve que estava em crise, que ainda está, eles não saíram totalmente, mas no período que a crise estava mais forte e que o governo proibia ter dólares em casa, era proibido guardar dólares, as pessoas que têm dinheiro hoje lá só conseguiram manter porque elas compraram coisas, elas estocaram coisas que não eram dinheiro. Olha só. Então, ou comprava terra, ou comprava coisa para deixar em casa, e aí elas conseguiram ir mantendo aquilo ali até o momento em que a economia começou a voltar e eles começaram a trocar de volta. Olha só. Foi uma das formas de sobreviver a um governo, por exemplo. Aí, ó. Às vezes você tem dinheiro, eu sou rico, sou milionário. Porra, banco, desligar a tomada do banco. Já era. Zero. Você vai fazer o quê? Apartamento da frente do Beira-Mar, 5 mulheres, você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada, bicho. Ah, mas eu tenho uma Ferrari. Pô, eu tenho uma Bis que eu tenho no tanque, eu vou até o Alfredo Barnes. Tu, sei lá, vai ficar preso no engarrafamento. Desenvolvimento pessoal. Aprender a resolver problemas com os próprios meios. Isso aumenta a confiança, a resiliência, senso de responsabilidade. Né, eu fiz o curso de atirador esportivo. Né? O próximo curso que eu quero fazer é esse de resgate tático. Beleza? Mas eu pretendo ainda entrar um pouco mais em forma para fazer ele. Fiz o curso de manutenção automotiva. Gente, eu já economizei uma grana legal nisso, né? Aqui a gente tem aqui, ó, ele utilizando o quê? Um torniquete, como eu falei, e artes marciais, galera. Eu treino jiu-jitsu, muay thai, né? Pra, eventualmente, né, se um dia eu precisar me defender, é aquela coisa. Eu sou atirador, gosto de armas, mas, por exemplo, eu estou desarmado aqui. Eu estou desarmado. Por exemplo, então, quem é muito bom no arte marcial, eu ainda não sou tão bom quanto eu gostaria, por exemplo, no jiu-jitsu, já sou um pouco mais graduado no Muay Thai. A tua arma tá onde? A minha arma tá aqui, por exemplo, o Heron. Heron pratica jiu-jitsu. Então ele tá aqui, ó. A arma dele tá aqui. Entende? Então a gente precisa ter toda essa... 2 palestrantes seguidos que lutam jiu-jitsu. O Lucas também faz. Aí, ó. Aí, ó, adolescente de 12 anos, ó, escapou de abuso, sertãozinho, luta jiu-jitsu a 3, desmãe, olha só. Minha filha, quando tiver idade suficiente ali, sei lá, 4, 5 aninhos, tem cara que dá jiu-jitsu lá pra cidade, lá no meu bairro, já vai entrar no Gil. Já vai entrar no Gil. Tem uma escola que eu quero, talvez bote minha filha, que tem outras coisas, assim. Mas, assim, eu acho que o jiu-jitsu, principalmente pra meninas, assim, porque a agressão a mulheres é muito de agarrar. É muito de agarrar. Então, você saber o que fazer numa situação dessa é melhor. E, por exemplo, no Muay Thai você usa muita força. E a gente sabe que a mulher não é tão forte quanto o homem. Entende? Nesse sentido. Então, eu acho que o jiu-jitsu, de repente, nessas situações que eu falei, é melhor pra mulher. Menino de 9 anos salva irmã engasgada com técnica aprendida e curso de primeiro socorro. Ó, desenvolvimento pessoal. Criminosos mortos por CAC eram suspeitos de assassinar delegado Belarmino. Pra gente ter uma noção. Eu já vi alguns vídeos, assim, eu tô num grupo do Telegram que tem alguns vídeos, assim, de segurança pública, né, e num deles tem um delegado, não é esse que tá andando, assim, ele tá armado, mas fizeram uma emboscada, e ele tá bem tranquilo, assim, então eu acho que quando a gente tá sempre ligado, eu até achei estranho dele ser um delegado e não tá ligado assim, é muito mais difícil. Por exemplo, eu nunca fui assaltado, porque eu tô sempre olhando na linha de cintura, né, sempre olhando na linha de cintura, quando tem um movimento... Opa, eu já sei que determinada pessoa tá armada. Uma vez foi uma pessoa armada,
no grupo e eu bati e já falei pros... Ó, ele tá armado. Ele era um policial, tudo bem. Mas entende? Já tem essa... Você tem que ter uma mentalidade dessa de combate, de olhar, de estar parado para essas situações adversas. Certo? Por exemplo, quando vocês entraram, eu já olhei para todo mundo, já montei mais ou menos na minha cabeça todo mundo. Certo? Por quê? Porque isso é extremamente importante. Ó, CAC reage a assalto e mata 2 assaltantes. Policial militar é agredido durante assalto e tem arma roubada da rodovia dos imigrantes. Ou seja, não adianta você só ter arma. Você precisa treinar. Os CACs conseguiram reagir, mas a policial foi agredida, certo? E teve sua arma roubada. Ter planos e recursos para enfrentar o inesperado gera menos ansiedade em tempos de crise. Eu botei aqui a família, né? Eu acredito muito na estrutura familiar, respeito quem... Ah, não gosto de família, tudo bem, mas eu tenho uma visão bem certa com família, né? O cara meditando, bem tranquilo. Pois lógico, por que eles estão aqui tranquilo? Porque ele tem toda uma preparação. E aqui tem uma AK-12 aqui, né? Para que se alguém quiser tirar essa tranquilidade dele. Conexão com o meio ambiente, muitas práticas sobrevivencialistas promovem o contato com a natureza e o consumo consciente. Tem aquelas ecovilas, não sei se vocês já ouviram falar. Tem as ecovilas. Teia sobrevivencialista. Aqui começa a brincadeira a ficar legal. Cada indivíduo ou grupo de indivíduos com ideias similares e que morem relativamente perto de suas propriedades autossuficientes, trocando aquilo que é excedente ou que existe a necessidade imediata. Seja no mundo de caos pessoal, municipal, estatal, continental, estar munido de técnicas, ferramentas, utensílios, animais, produção própria e etc. é indispensável para a sua sobrevivência e dignidade. Contar com outras pessoas que possuem os mesmos valores, puta, isso aqui eu acho fundamental. Em uma situação calamitosa, pode ser a diferença entre prosperar ou perecer. Indivíduos sozinhos raramente têm plena capacidade em todas as áreas que uma chácara de homestead precisa. Exatamente, ninguém faz tudo sozinho. Aquele áudio que eu te mandei, né? Se ficasse 72 horas sem luz, eu já sei pra onde eu vou. Ninguém faz tudo sozinho, galera. Certo? Aí aqui, ó, você precisa se transportar, né? Tem um carro aqui, uma bike, né? Aqui, ó, você vê um senhor. Beleza, aqui, ó, a segurança do transporte. Segurança. Agora a gente entrou na parte que eu mais gosto. Acho que vocês já perceberam que eu gosto um pouco de armas de fogo. Deu pra perceber, né? Isso entra naquilo que eu falei, que as pessoas elas querem que o Estado resolva os problemas delas. Entende? Ah, pra que eu vou fazer algo? Uma hora a polícia vai vir na minha casa. Pra que eu vou ter uma arma, gente? Eu ligo com a polícia bem. O policial vai dar a vida dele. Eu não vou, sabe, eu vou ficar responsável pela segurança da minha vida? Se o cara invadir minha casa, não. A polícia vem, não assiste isso. Né? Tem bairros aqui em Florianópolis que o tempo de espera da polícia chegar, se eu não me engano, tava em 1 hora. Nessa 1 hora tu faz o quê? O que tu faz nessa 1 hora? Ô, pera aí, pô. Liguei pra polícia, eu tenho que esperar, né, cara? Ou você dá uma carteirada dele, né? Você tem... Ah, você tá com o seu porte de trânsito aí. Né? Você tá com o seu porte de trânsito? Ah, então é um calibre restrito. Ah, temos aqui alguém que está violando as leis. Ah, O estatuto de desarmamento dele, assim. claro, boa. Aí, ó. Sim, funciona. Ó, o Bob Jeff, né, o Roberto Jefferson, um dos pais do Estatuto de Desarmamento, como que ele recepcionou a Polícia Federal na casa dele? Quem lembra? Faz certo. Com aquele AR que ele tem, lógico, ele tem poder de compra, porque cada munição custa ter uns 17, 20 reais, né, apareceu ali, ele, Polícia Federal, imagina, eu tava até assustado, meu Deus do céu, porra é essa? Armas de fogo são essenciais para qualquer preparador ou sobrevivencialista. Em autodefesa, tudo que não for arma de fogo é gambiarra. Beleza? Existem armas de fogo diferentes para cada tipo de pessoa, propósito, cenário e ergonomia. Vocês já viram aquele filme O Mundo Depois de Nós? Aqui, ó, tem que o cara que é o Kevin Bacon. Quem que ele tá interpretando aqui? Ele mesmo. Ele é um sobrevivencialista. Beleza? Nesse filme fica bem nítido, quando o cara para aquele carro ali, uma caminhonetona. Pô, no Zewa, né? Pô, morasse lá e ter, meu Deus do céu, é andar num carro forte. Beleza? Estocando aquele monte de coisa, um cara com o bonezinho assim, né? Cara de poucos amigos. O que tu tá olhando pra mim? O que tu tá olhando pra mim? Oh, esse aí é o cara que esse aí sabe o que tá acontecendo. Isso aqui é um filme A Estrada, eu vou falar um pouco depois dele. Tá aqui o cara aqui, ó, tá com uma criança. Muito bom, né? O que ele tem aqui na mão dele aqui, ó? Um canela seca. Mas mesmo assim, é uma arma de fogo. Arma de fogo, antes de mais nada, é um equalizador entre indivíduos que podem ser de sexo diferente, padrões biológicos distintos, idades diferentes, fisionomia diferentes, etc. A capacidade de se defender com uma arma de fogo exige concentração, coordenação motora, controle de respiração,
postura corporal e principalmente treino. Quando eu dei o curso, quando eu dei a instrução de tiro, de armamento e tiro no meu grupo, eu falei bastante disso aqui, porque são várias coisas que a gente tem que ter nas técnicas de tiro, né? Indivíduos com maior capacidade de lidar com situações difíceis e com treino em dia conseguem reagir a uma ameaça de maneira mais ágil e objetiva. Lembram dos CACs que conseguiram reagir? Certo? Segurança, vamos lá. Aqui, imagina você, tem uma menina quietinha, né, magrinha, sozinha, todo mundo vai mexer. Agora imagina se ela tá assim. Você não vai mexer. Agora vamos lá, tem aqui um cara bupadão. E tem esse senhor aqui. Certo? O senhor é muito mais hostil. Por quê? O senhor tá com uma ferramenta de defesa na mão. Certo? E aqui a gente tem o cara completo aqui. Certo? Ele tá com a ferramenta de defesa, ele tá com uma BOB atrás e etc. Qual arma eu escolher? Você pensa, poxa, eu preciso me defender, já entendi. A arma que você conseguir treinar mais. Certo? Por exemplo, a gente tem os revólveres, beleza? Facilidade de manuseio em um ponto positivo. Rápida resolução de panes mais comuns. Se a munição falha no revólver, você puxa o gatilho de novo, a arma vai girar o tambor, ela vai ciclar e ela vai estar plena. Tem como o revólver falhar? Tem. Só que ele tem que falhar no mecanismo de ciclagem ali. Eu já vi pane assim acontecer, só que elas são mais raras. Certo? Podem ficar guardados sem manutenção por longos períodos. Porra, Bix, vou comprar uma arma só para segurança, vou treinar um pouco, mas ela vai ficar guardada. Tranquilo, um revólver é indicado, beleza? Pontos negativos, baixa capacidade de munição. Cara entrou na tua casa, entrou no teu quintal, você tem que ter munição. Você tem que ter saturação, beleza? E o revólver ele deixa a desejar. Dificuldade de remuniciar. Você vai enfiar bala por bala ou você pode ter um jet loader. Cara, jet loader é chato de botar. Eu já mexi com jet loader, ele é bem chato. Maior recuo e tempo para realinhar. Quando você dispara, geralmente revólveres, eles são mais pesados e eles têm um calibre maior. Então, quando você atira, ele levanta mais por causa da reação, da ação do disparo do projétil. Então, até você realinhar, você tem mais tempo, certo? Pistola. Pontos positivos. Grande capacidade de munição. Certo? Recarga veloz e assertiva. Tô disparando, né? Saiu, aperto aqui, ejeto o carregador, pego outro carregador, insiro, puxo, tô pronto para outra. Não preciso ficar com o jet loader ali. Vocês entendem? Eu nem paro de olhar pro alvo. Por quê? Porque eu já sei onde tá no carregador, pode estar atrás, na frente. Eu prefiro usar atrás, certo? Apertei, joguei no chão, carreguei, botei e já posso. Vou buscar uma barricada, posição pronto alto, depende do que você quer. Ponto negativo, nem tudo são flores, né? Necessário um treinamento para solução de panes. Aqui tem uma pane de dupla alimentação, galera. Puta que pariu, quando dá isso aqui, ó, não adianta dar tapa, não adianta dar golpe, sabe? Você vai ter que puxar ao máximo, apertar o retentor do ferrolho, apertar o botão para soltar o carregador e puxar. Galera, tem vezes que tu puxa com força, não sai. Mas puxa, aí ele vai botar. Você vai dar o golpe e vai botar de novo, certo? Escopetas. Ponto positivo, grande poder de fogo, facilidade de manuseio, múltiplos danos no alvo. Por que múltiplos danos no alvo? A gente tem um tipo de munição que são várias chumbinhos que é do tamanho de 9mm, né? Ou a gente tem um balote. Gente, com 12 não tem acidente, é só tragédia, tá? Pontos negativos, preço das munições, elas são mais caras, baixo alcance, grande para ambientes confinados. Como é que você vai trabalhar no CQB com uma 12? E a gente pode comprar, ela é muito grande, certo? Outro problema, suja o chão. Fala. Meu Deus, foi sádico. Fala. Legalmente tem como o cara conseguir uma 12? Claro. É? A coisa mais fácil. Ela é legalizada. Eu não entendo nada. Sim, sim. Porque eu também não bate E não é caro. Você pode pegar uma, tipo essa aqui, ó. Ou pode pegar de canto sobrepostos. Ela, sei lá, uns 5 pila, tu compra uma, uns 5 mil. Mais os 2,5, acho que é isso, pra tirar toda a documentação. Os 7,5 você tem a sua 12. Ah, não tenho nada, Vinícius, o que eu escolho? Porra, a 12 é uma excelente arma. Cara, ninguém fica na frente de uma 12, tá? Ah, mas eu sou vida louca. Não, ele não vai ficar na frente de uma 12. Nem que seja de caça, que é só um tiro. Então, Ótimo pra brincar. essa aqui são 2. Então, tem como remuniciar, você treina a remuniciar. Às vezes você só... Cara, pega 2 munições vazias, coloca algo pra ter peso, não coloca o propelente, nada. Cara, só treina a remuniciar.
porque na situação tu vai precisar remuniciar rápido. Eu fui uma vez no clube, tinha um cara, sabe, daí ele tava com uma military, e daí ele gira, ele pegava 2 munições por mão, lógico, a mão do cara era e botava assim, ó. E recarregava. Isso já de um cara, bagulho bizarro, assim, lógico, ele treinou pra caramba. Eu não sou hábil com escopeta, beleza? Fuzil. Ponto positivo, poder de fogo, capacidade de munição, né, 30. Isso aqui é munição no 308 Winchester, que é bem parecida com aqui do Parafal, que é 762 por 51. 556, né, que é o... Pô, esse aqui é o T4, né, e aqui é o 762 por 39. Isso aqui é AK-47. Pontos negativos, poder de fogo. Ah, tá, positivo e negativo, poder de fogo, sim. Imagina o seguinte, ó, tem essa parede aqui, ó, beleza? E eu tô com um Parafal. E aí o vagabundo tá ali, ó, o vagabundo se abaixa. E tá passando a Dona Francisca lá do outro lado. A Dona Francisca pode ser atingida. Por isso que reduziu-se, por isso que fez o 556, né? Menor quantidade de energia, menos quantidade de propelente. Com um projétil mais leve, eu diminuo o efeito colateral. Beleza? Ambientes confinados, ela é difícil de trabalhar. E munições são bem caras. Dá pra legalmente. Eu não sei como é que tá hoje. Eu tenho um amigo que ele é policial penal. Ele até conversou comigo, ele consegue comprar. Se eu não me engano, é só pra CAC nível 3. Mas eu não sei como é que tá. É porque, sei lá, O mérito, isso aí. eu não sei muito dessa parte de documentação. Mas, cara, é muito difícil. Muito difícil hoje. Hoje é muito difícil porque eles estão segurando. Vem coisa do o governo federal mandou. Tranca tudo. Não, o negócio é livre, é livre, é livre. Tipo, quem gosta de arma não gosta de livro, tá ligado? Acabei de falar só de livro ali. Então a gente tem essa parada assim. Então tá difícil, né? Tá... Submetralhadora era proibido. Não, a metralhadora não tem como porque ela é automática. Aí ela, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas aí entra nos detalhes de semi-automático, né? Manual, burst fire e automático. Daí é uma palestra que tem a ver só com arma. Faltou abordar a bazuca também. É, o Rocket Launcher. Olha você. Fala, querida. Qual a sua favorita? AK-47. Puta, ela dá um... Ah, porra, mas é comunista, Benito. Porra, mas ela... Cara, no Vietnã, cara. Sabe, tipo, os soldados americanos iniciaram a guerra do Vietnã com Springfield, alguma coisa, não lembro mais. E depois veio o M16, a arma light, né? Só que mesmo o M16, eles preferiam deixar de lasers que pegar as AK-47. Com lama, com areia, com tudo, a desgraçada disparava. Né? Ela tem menos precisão que um M16 para defender uma base, um MV4A1. A base tá limpa e tal. Para fazer um assalto do ponto de vista militar, não um assalto passa tudo, mas entrar num lugar e evadir o mais rápido possível, uma AK-47. Magia do C. Não, aí a gente tá falando de equipamento de guerra, de que ser. Não, mas é melhor que nada, bicho. Não, eu concordo. É melhor que dar soco. O Júlio Novo fez uma vez um vídeo falando sobre isso, criticando, né? Da M2C, porque é uma arma ruim e tal. Matar o Schwarzenegger pelas players, sabe? Só que depois ele se retratou no próprio vídeo e focado. Entre você não ter nada e ter uma G2C, que é uma arma, né? Pra corte velado, pequena, né? É mais comum mulher utilizar. Eu acho excelente pra porte velado, excelente. É pequeno, você põe ele também é gigante, ele tem do carregador pra dar uma economia de ordem, né? Mas é uma arma que até acho que é barata, né? Pra 3.500, 4. Eu não sei o preço, Mas eu acho que nessa faixa boa pra essa autodefesa, assim. Lá pra outra, pequena pra ter em casa. Porra, 9mm, bicho. Ninguém fica na frente também. Sendo mais realista, assim, no Brasil a gente não tem uma cultura de arma. Então, Não. o agressor, quando ele vem armado ou não, ele não espera que tu esteja armado. Não. Só no estado de tu... O cara entrando na tua casa, tu sai e dá um tiro pra cima, provavelmente ele já vai sair, já vai... E ele provavelmente nem sabe lidar com o equipamento que ele tem direito. Ó. Então qualquer coisa que tu tem ali pra tipo, dar um tiro pra cima, qualquer lugar, o cara vai se assustar e vai ser. Como tu vê já nos vídeos, os caras invadem a garagem. Personalmente, em qualquer lugar eu já saí vazado. É aquela coisa, o vagabundo não tem medo de câmera. Ele não tem medo de ser aquela época, ele tem medo de uma coisa, de morrer. E ele é covarde. Por que pega a mulher? Por que pega a senhora? Por que chegou um cara com orelha de couve-flor, cara de mal assim? Por que ele não vai pegar? Ele sabe que se ele deixar a arma cair, já era. É game over. E outra situação, assim, tipo, aqui no país, como eu disse, não tem essa cultura, né? Que não armas são perigosas, armas na... Isso, é bem nesse sentido. Foi feita uma lavagem cerebral na população. Basicamente, a arma é igual um carro. Pra tu matar alguém são duas coisas. A arma do mira e atira, o carro tu vira o volante e acelera. Então, a diferença entre um carro e uma arma é a mesma coisa. É uma ferramenta. Duas são a mesma coisa. Tu pode usar pro bem ou pro mal. É, verdade.
Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Uma caneta pode ser utilizada como uma arma, entende? Bem nesse sentido. Foi feito toda uma cultura de combate às armas de fogo, demonização das armas de fogo, né? Sabe, por exemplo, minha foto do WhatsApp, eu tô com um fuzil 556. Cara, os professores falam, pô, que coisa horrível, educador, tem uma foto com uma arma, isso incentiva a violência. Pô, eu nem perco meu tempo debatendo com esse tipo de gente, sabe? Porque não vale a pena. Bestas, arcos e atiradeiras e carabinas. Vocês acham que ela serve pra defesa, galera? Sim, sim. Defesa pessoal? Na ausência de uma de fogo, sim. Não, talvez. Mas, gente, assim, ó, o tempo médio pra tu recarregar qualquer uma dessas, eu tenho uma dessa aqui, ó. É muito grande. O cara com 38 canela seca, ele tem 5 balas ali, ó, bu. Um crossbow, esse aqui tem 175 libras, é uma paulada. Mas pra tu recarregar, principalmente as meninas, tem que pisar e puxar, senhor. Enquanto isso, o cara tem 5 balas aí. Vocês entendem nesse sentido? Não confiem nisso. É melhor que nada? Claro que é. Mas aí eu prefiro isso aqui, ó. Um cão. Beleza? O que é o papel do cão sobrevivencialista? Proteção ativa e dissuasão. Sistema de alarme natural. Companhia e lealdade. Patrulha, terreno, versatilidade. O cara tá entrando na tua casa, tem 3 lobos argentinos olhando assim, ó. Opa. Ele pode estar armado. Ele pode estar armado. Ele vai embora. Vocês entendem? Eu ia falar mais sobre cachorros, certo? BOB, né? Uma mochila de evacuação, é um kit de sobrevivência portátil, tudo aquilo que você precisa sobreviver, né? Por exemplo, aqui, pá, tem outras coisas aqui, tem uma 12, uma pistola, vai ter comida também, e etc. Eu vou passar rápido, galera. Outros exemplos aqui, ó, do que a gente pode ter numa BOB. Eu tenho minha BOB em casa, deu uma merda, preciso sair. Boto ela nas costas e vou me embora, beleza? GMD, Green Man Directive. Quanto menos você aparecer, maior sua chance de sobreviver. Vou dar um exemplo. Eu entrei aqui na UFSC, passei lá com a minha mochila com a bandeira de Israel. Beleza? Isso é GMD? Não. Todo mundo olha e eu sou hostil. Porque eu tô com uma bandeira que os caras não gostam. Eu estou com uma calça camuflada, com uma bota, com uma camiseta aqui de um samurai caveira. Eu estou o oposto de GMD. GMD é o quê? O cara se disfarçar. Eu coloco uma roupa cinza. Por quê? Porque na cidade é o cinza que predomina. Coloco uma mochilinha aqui discreta e vou andando. O que tem daquela mochila? Porra, daquela mochila eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho Eu tenho um NVMe, sei lá, com 15 bitcoins. Ninguém sabe, eu tô ali disfarçado. É o oposto do que eu tô hoje. Aqui, ó, o EDC, Everyday Carry. São itens que você carrega todos os dias com você, no bolso, na mochila ou no cofre, para estar preparado para situações. O EDC não é para sobreviver na selva, mas sim ambientes urbanos, mantém sua segurança, regulando sua autonomia. Vamos lá. Eu tenho relógio. Beleza? Tenho paracorde aqui. Precisar uma corda para qualquer coisa tem aqui. Gente, isso aqui tá cheio de coisinha. Se puxar é longo. Tá? Eu tenho um apito. Eu tenho uma bússola. Dificilmente vou precisar. Eu tenho um medidor, um barômetro aqui. E dá para ver se tem uma diferença de pressão muito grande. Pode ser que venha a chuva. Eu tenho uma pequena lâmina. Bem aqui. E aqui eu posso fazer fogo. Tudo com o meu relógio. Beleza? Isso aqui é uma pederneira de magnésio. Certo? Eu posso fazer fogo. Alguém já pensou pederneira? É bem legal. Beleza? Isso aqui tá no meu Everyday Carry. Eu não saio de casa sem isso. Por quê? Não sei quando eu vou precisar. E tem mais coisas. Isso aqui é a minha mochila que eu uso para trabalhar. Que eu uso para dar aula. Eu vou mostrar algumas coisas. Algumas coisas, alguns lugares dizem pra gente ter lanterna. Eu prefiro carregar uma luz de emergência. Eu tenho uma outra lanterna que está no meu carro. Mas eu prefiro carregar uma luz de emergência, galera. Dura mais. E é maior. Certo? Eu tava dando aula numa sala e a porta trancou e a maçaneta não abria. E tinha uma menina autista na sala. E eu consegui abrir o meu canivete. E ela já estava começando a ter uma crise. E quando eu saquei isso aqui na sala, todo mundo, eu dou uma faca, certo? Calma, gente. Eu fui lá, peguei, consegui abrir a porta, né? Apareceu aquela pontinha do trinco ali. E a menina conseguiu sair. Isso aqui faz parte do meu DC. Eu não saio de casa sem isso. Certo? Também tenho o meu bastão. Certo? Cachorro, né? Um frango de 1,75 m e 80 kg. Que queira
que queira me atacar por alguma coisa, eu estou sem minha arma de fogo, beleza? Eu não vou trocar soco na rua, galera. Beleza? Hã? E o taser? Então, o hand taser ou aquele que vai longe? Sei. É que assim, ó, o problema é o seguinte, é mais fácil tu matar alguém com taser. Se o cara tiver, sei lá, o cara tem umas artérias entupidas ali, a placa já tá pulando, deu um taser, o coração deu uma variada, tu mata ele, tu responde por homicídio doloso. Agora se eu der uma porrada nisso aqui, eu não vou matar, eu acho. Beleza? Pelo menos eu não quero matar. Mas depois, ó, tu vê. Ó como é pesado. Faz o estrago. Faz o estrago. Isso aqui eu tenho. Eu comprei isso aqui logo quando começou a faca nas escolas, com faca. Entende? E eu tenho todo um plano de coisa para cada sala que eu vou. Eu não trabalho isso com os alunos, como eu tenho medo das instituições, mas eu tenho bastante medo de atentados nesse sentido, tanto de armas de fogo como facas. Eu queria fazer um trabalho desse de defesa das escolas, mas eu não tenho, sabe, eu não tenho resposta, sabe, do governo e muito menos dos educadores. Também tem uma corrente, dá para utilizar para várias coisas, né? Incluindo dar porrada em vagabundo, beleza? Mas fazer uma barricada se eu precisar. E se eu tiver corrente de alguém? E se lá na escola acontecer um atentado, como é que eu barrico uma porta? Se eu tenho pelo menos uma corrente para segurar. Vocês compreenderam que eu tenho bastante coisa ali para segurar ela? Que professor que vocês conhecem que tem isso? Nenhum. Vocês podem me chamar de maluco. Mas eu prefiro ser maluco e salvar minha vida, e principalmente a vida dos meus alunos, né? Do que, sei lá, ser mais um da fila do pão e virar camiseta de saudade. Beleza? Eu até, às vezes, trago mais coisas, mas tá bom isso aqui. Vamos lá. Passa pelo cara aqui, ó. Bonezinho do Punisher, óculos tático, camiseta de munição, ó, reloginho de paracorde. Pô, esse bicho tá pronto, passa. Esse bicho não tá GMT. Ó, aqui, ó, um bonezinho branco. Beleza? Camisetinha mamãe quero ser, né? Ó, uma mochilinha assim. Esse cara tá GMD. Você entende? Apesar de que esse cara tem uma cara de mal fudido. Eu jamais diria que esse cara aqui é um bosta. Beleza? BOV. Veículo preparável, galera. Ah, é preciso ter uma Hilux top. Não, uma Tenerezinha. Eu tenho um carro perua. Só que no meu carro tem algumas coisas. Beleza? Qual que é o carro do sobrevivencialista? Aquele que ele puder cortar. Beleza? Lógico, se eu tivesse dinheiro... Meu Deus, vocês iam me ver passar na rua. Apesar de se dar pra me ver passar na rua, apesar de eu ter tirado meu adesivo porque eu vinha pra UFSC e fiquei com medo de alguém vandalizar meu carro. Eu tenho um adesivo escrito assim, ó, bem grande, imposto é pouco. Que você pegou da campanha do Gabriel. Eu não ia ficar olhando pra cara do Gabriel o resto da minha vida. Aí eu tirei a carinha do Gabriel, né? Senão daqui a pouco eu tava apaixonado por ele. Beleza? Aqui, ó. Equipado, resistente e tal. Ó, aqui, ó. Um uninho. Ó, um uninho aqui, ó. Porra, com uma carretinha aqui, ó. Vai pra onde tu quiser. Vai pra... Ah, preciso de uma L200 enorme, preparada, suspensão alta. Pô, porra nenhuma, um Fiat Uno, cara. Fundo, meu professor, você também considera ou é adepto da ideia de que quanto mais antigo o carro for, melhor para você, como sobrevivencialista? Tem um carro, a gente fala que um carro de 2000 para cá, tem gestão eletrônica, etc. E os que tem que é só carburação, de 2000 para baixo, ele vai ter uma chance, um êxito de qualquer cenário global aí de sobreviver. Um carro mais recente, não. Se for para comprar, compra um mais antigo ou mais novo? Essa seria... Então, o que acontece nesse sentido? Eu acho que assim, ó. O carburador, ele é mais fácil de arrumar. O carburador é ridiculamente fácil de arrumar e se estragou, tu joga fora e bota outro. Cara, um Fusca, eu vi o vídeo do Fusca. O cara tava dando uma volta com a gatinha de Fusca e aí a correia estourou e o motor não foi pro pau. Fusca, né? Ele tirou do All-Star da guria o cadarço e botou como a correia bintada do Fusca e foi embora. Cara, vocês têm noção disso? Cara, isso é um bagulho bizarro. Cara, eu defendo daquela ideia assim, ó. O carro não pode ser só sobrevivencialista. O carro velho pode quebrar mais fácil. Aí tu tá com a tua família, à noite, viajando da BR, no carro quebra. Tá ligado? Aí uma situação que era pra te proteger de algumas coisas, ela acabou te focando em outras. Eu acho que um meio termo, assim, sabe? Lógico, se a gente tiver um pulso eletromagnético, um carro com menos componentes eletrônicos é melhor. É mais fácil eu colocar nele, que sim. Tá, porra, topzera. É, top, só que tu não vai muito longe, que senão tu vai chegar lá assim. Mas, né, hoje, se eu pudesse escolher qualquer carro, cara, assim, ganhei na loteria, né? Cara, eu acho que eu teria uma L200. Mesmo assim, porque o carro é bruto. Eu já tive uma e o carro é bruto, cara. Cara, mas o carro mais bruto que existe, a gente sabe, é o Cybertruck, né? Prefiro não dar minha opinião. Aí aqui atrás você pode ter as coisas que você precisa no carro. Gasolina, corda, tudo, junto com a sua BOB. Você vai até a sua BOL para você sobreviver. Bug Out Location.
quando desligar a câmera eu conto mais coisa. É um local alternativo para você ir. Pode ser um sítio ou uma chácara, pode ser uma casa de parentes que você confia, pode ser uma cabana remota ou um abrigo. Vamos supor que alguém invadiu um Brasil. Isso é uma nação estrangeira. Aí você vai lá pro meio lá do mato, lá, sei lá, longe, e você faz um abrigo assim e espera passar turbulência. Isso pode ser a sua BOR, pode ser o sítio do seu tio, do seu amigo, pode ser o seu sítio, a sua chácara. Você tem que chegar lá, ter condições de chegar lá, porque lá você vai ter as suas coisas estocadas. Certo? Ó, outro exemplo, o mapa. Cara, meu Deus do céu. Força, resistência e mobilidade, saúde e atividade física são cruciais quanto ferramentas. Seu corpo é o seu principal equipamento. Né? Porra, Vinícius, mas tu é gordo, cara. O que tu tá falando aí, meu? Beleza, então, eu preciso... Você cai em cima, né? Eu preciso... É pra descer o humor. Ah, mas eu preciso melhorar em alguns aspectos, né? Por exemplo, eu treino, né, mais um Muay Thai, mas eu também tô treinando pra fazer trilha, então eu tô caminhando longas distâncias. Eu tô conseguindo caminhar uns 10, 12 quilômetros, certo? Eu vou pra escola e volto a pé. Por exemplo, capacidade de fuga e evacuação, autossuficiência física, combate e defesa pessoal, resistência mental, capacidade de ajudar os outros. Vamos supor uma situação de crise. Tá você lá, pançudo, né? Mas mais do que gordo ou muito magro, tá você lá que não pratica nada. Não tem eletricidade, você precisa cortar uma lenha. Cara, vocês já cortaram lenha no machado? Cara, é foda. É foda, bicho, é foda. Não é igual filme, não. Beleza? É foda. E não é machado afiado, é força, bicho. É fancado. Vamos lá, aqui eu comecei com alguns livros de ficção que tem cenários assim pós-apocalípticos. Eu não gosto de nada de zumbi, com exceção de duas coisas. Esse livro aqui, ó, que é o Apocalipse Z, do Manel Loureiro. Eu li esse livro em 3 dias, em 2012, certo? Eu sei porque eu ganhei de uma ex-namorada minha, aí ficou na minha cabeça a data. É muito bom esse livro. Eu li toda a trilogia bem rápido, o Apocalipse Z. Vocês vão gostar. É tipo um diário que ele vai fazendo e vai falando. Porra, é muito bom, cara. A Incrível Viagem de Shackleton. Vocês conhecem isso aqui? Gente, esse livro é uma viagem. Óbvio, Incrível Viagem. Ele é um dos primeiros caras que vai pra Antártida. Aí o navio dele quebra. Ele tem que sobreviver 2 anos lá no meio do gelo. E tem os negócios do navio, ele vai pra outra ilha. Cara, é muito bom esse livro. É muito legal. Eu li ele também bem rápido, porque esses livros que eu tenho TDAH. E eu consigo controlar meu hiperfoco. Eu já sou velho, eu fui diagnosticado em 1998. Então, quando eu boto no olho uma coisa que eu gosto, eu estudo assim, ó. Cara, eu fico muito craque naquilo, sabe? E esses livros, assim, eu devorei. Agora, falando um pouco de filme. Cloverfield 10. Cara, esse filme é Duca. Eu gosto muito desse filme, certo? O Mundo Depois de Nós, que eu falei pra vocês. Beleza? A Estrada. A Estrada, esse filme aqui é muito bom. Mas esse filme é um pouco entediante pra quem não gosta do tema. Ele foi escrito até pro Prepper sobrevivencialistas. Esse ator aqui é o ator do Aragorn, né? Bicho é foda, bicho é foda. E ele desenvolve uma história muito legal, assim. Vale muito a pena ver. Capitão Fantástico, comunista! Não. Mas esse filme é bom. É o mesmo ator do Aragorn, mas eles vivem numa sociedade alternativa, assim. Certo? A mãe dele morre. Isso, bom. É muito bom esse filme, galera. É um road movie, tá? O Declínio. Esse filme aqui, por que eu botei? Ele é uma tentativa de destruir, né, o sobrevivencialismo, de botar como... Ah, todo sobrevivencialista é louco. Do final, ele tem um viés bem forte contra, mas vejam porque é bem legal como o cara tem as coisas dele separadas na casa dele, tudo organizado direitinho. E o The Last of Us, o jogo, tá? Eu gostei muito quando eu joguei. Eu não gosto de nada de zumbi, mas o Apocalipse Z, o The Last of Us, eu gostei bastante. Os principais nomes do sobrevivencialismo: David Catterbury, já é mais antigo, Mel Tappan, Jeff Cooper. Aqui do Brasil, Márcio Batata, que é esse cara aqui, né? O Júlio Lobo, acho que deve ser o cara mais famoso aqui. Eu gosto bastante do Júlio Lobo. Na nossa divulgação, inclusive. É, então, poxa, eu gosto bastante do Júlio Lobo. Até comprei o livro dele na pré-venda já. E eu gosto muito desse cara aqui, ó. O Davi do Mundo AKV. O cara é muito bom, assim, sabe? Eu acho ele muito didático. E ele é muito... Acho que ele é mais o meu estilo, assim, né? Mais tático, assim, né? Gosta de artes marciais, né? E... Acho que ele é sefaradi. Eu acho que é sefaradi, eu sou askenazi, né? Mas somos judeus étnicos. Vamos lá. Se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. Galera, se tu não tem um plano, faz parte do plano de alguém. Alguém tem um plano pra tu.
se tu não tem uma situação difícil, tu tá no meio do furdunço ali. Vocês sabem o que é isso aqui, ó? Isso aqui é a fila da sopa em 1929, galera. Isso aqui é a fila da sopa lá em Nova York, pessoal. Galera aí, ó, que há pouco tempo, 2, 3 gerações só viviam da agricultura, jamais estariam aqui. Mas eles foram pra cidade, né, pra virar o homem urbano, pra se industrializar, né? E aí, aconteceu a crise, eles não sabiam absolutamente mais nada, de criar nada, de ter nada, eles tiveram que se render pro quê? Pro pai-estado, e ficaram na fila da sopa. Então grave meio essa frase, se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém, certo? Bom, algumas partes eu passei mais rápido, porque a gente demorou mais tempo do que eu previa, porque eu falo bastante. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Se vocês quiserem, podem me mandar mensagem com o que vocês quiserem conversar comigo, dúvida, sugestão de livro. Eu acho isso, eu acho aquilo, vamos no clube de tiro. Sei lá, vamos conversar mais sobre isso. Beleza, galera? A gente tem um grupo, eu, o Bruno, mais uma galera aí que fala bastante sobre isso, bastante sobre Bitcoin, né? Eu gosto bastante da parte de educação, sou um defensor do homeschooling, quero fazer homeschooling com a minha filha, né? Tô terminando a faculdade de pedagogia, além de da faculdade de física que eu tenho, né? Porque justamente eu quero, de repente, evoluir nessa parte do homeschooling. Por quê? Porque daí eu consigo trabalhar com a criança, né? Sem essa doutrinação que a gente tem, né? Na educação, quando eu digo não é escola específica, mas toda a base educacional, daí surgiu porque é da minha área, ela te leva para um lab, né? E eu quero justamente combater isso. Para todo mundo, não. Cada um escolhe aquele time que quer torcer. Mas deixa que para os meus filhos, eu digo que o Avaí é o melhor, né? Então tá, galera. É isso aí. Vamos lá.